Mas antes de puxar pra todo mundo falar opiniões, a gente começar a falar de trailer, vamos ouvir o nosso patrocinador. E aí, que bom que você lembrou. A vinhetinha. Lembrei. Eu tô lembrando. Como vocês estão chiques. Tamo, ó, parceiro. É tigrinho, na verdade, aqui. É tigrinho, é. A gente vai avisar os convidados. As melhores bets do Brasil. É o Cripitinho. Cripitinho, é. Cripitinho, caralho. Porra, eu gostei desse. Gostei do Cripitinho. Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Metrópolis hoje, né? Porque hoje a gente vai falar sobre o que mais importa, que não é um pássaro, não é um avião, é o Superman. E pra isso a gente trouxe de volta, depois de muito mais tempo do que a gente tinha percebido, Gabi Orsini. Tudo bom, Gabi? Olá! Realmente faz muito tempo que eu não apareço por aqui. Tava com saudades. Como vocês estão? Estamos ótimos. A última vez que você veio foi pra falar de expectativas também, só que foi sobre Shazam. Agora a gente vai falar de Superman. E também aqui, Thiago Brancatelli. Quem assistiu a live de aniversário do Mansão Wayne sabe que o real tema desse podcast é o que esperamos do bebê Joey nesse filme do Super-Homem, que é o que mais importa. Ai, cara, eu sempre esqueço do bebê Joey. Meu Deus do céu, cara. E meu co-apresentador, André Panceira. Fala, galera, sejam muito bem-vindos aqui ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa aqui, sim, é o Super-Homem, não é o Batman, é o Super-Homem, porque esse ano é o ano do Superman, o maior de todos os super-heróis. Pronto, falei, é isso. É isso, né? Não tem o que falar, né? Mas é verdade, é o super-herói que fez todo mundo virar super-herói depois disso. Então eu tô bem animado pra esse filme aí. Vamos ver se veremos algo para o alto e avante, né? Eu tô animado. Eu tô animado e eu acho isso preocupante. Quando eu fico animado demais, aí o filme é uma merda e aí eu fico puto. Mas... Não pode. Vamos lá. Vamos ter esperança, né? Esperança. Mas esse capítulo do mundo, o cara que já se vestiu de Clark Kent em uma festa fantasia, Carlos Vasquez. Oi, JP. Cara, eu vou de Superman em todos os carnavais, vocês já sabem. Sim. Todo mundo que tá nessa gravação já passou algum carnaval comigo e vocês sabem que eu vou sempre de Superman e chapéu Panamá amassado. É isso, é assim que eu vou no carnaval. Amassado. E, cara, o André falou tudo isso sobre o filme e a gente já falou em live, eu já falei isso muitas vezes, eu não tô preparado pra esse filme ser ruim. Eu acho que é isso o programa, acho que podemos encerrar por aqui. Todo mundo de acordo, ninguém quer sofrer, né? Exatamente. Todo mundo de acordo, ninguém pode sofrer com esse filme. Esse filme é pra trazer esperança, que nem o S do Superman diz. Mas antes de puxar pra todo mundo falar opiniões, a gente começar a falar de trailer, vamos ouvir o nosso patrocinador. O melhor lugar para você comprar quadrinhos importados é no Baú das HQs. Lá eles têm todos os lançamentos da gringa, quadrinhos autografados, quadrinhos com CGC, facsimile de clássicos e muito mais. Então acesse baúdashqs.com e garanta seus quadrinhos favoritos. Utilize o cupom Mansão N10 para garantir 10% de desconto. Então começar a falar das expectativas pra Superman, né? Aquele que começou a ser divulgado primeiro como Superman Legacy, até que alguém falou, peraí, o filme original do Superman, o filme antigo do Superman, era Superman The Movie, não teve nenhum Superman que era só Superman, vamos fazer. Então a gente vai falar agora de Superman, o primeiro filme que tem só o nome do personagem no título. Isso ficou mega confuso. Mas ficou muito confuso, né? Mas é que eu acho curioso mesmo, cara. Ser só Superman vai ser muito confuso também depois quando as pessoas forem catalogar e falar de que filme estão falando. Não, é fácil. Esse é só Superman, que nem o Batman foi The Batman. A gente sempre vai chamar de Superman do Gunn, Batman do Matt Reeves. A gente sempre vai chamar assim. Daqui a muitos anos ele vai ser Superman 25, porque saiu em 2025, que nem a gente faz com o Batman 89. Verdade. Mas vou falar, eu só me toquei que realmente mudou o nome do filme agora, porque eu achei que as pessoas já estavam com preguiça de falar Superman Legacy. Eu também.
Mudou, é bizarro. Eu também demorei pra me ligar disso, porque eu comecei a ver falando só Superman. Aí no pôster tava só Superman. Eu falei, ué, é só Superman mesmo. Aí eu vi alguma entrevista do James Gunn falando disso, que eles se ligaram e virou só Superman. Eu acho uma boa sacada. Mas vamos lá, esse filme começou a ter divulgação. A primeira foto que soltaram é aquela foto do Superman vestindo a botinha, né? A famosa foto que teve eu ouvi podcasts de 8 horas falando sobre isso. Vi vídeos compridíssimos disso, mesa redonda. No MDM eles fizeram isso. Cara, mesas redondas sobre uma foto de um cara vestindo uma bota. Então eu quero saber, primeiro da nossa convidada Gabi, quando você viu a foto do Superman vestindo a bota, o que você pensou? Cara, acho que quando eu vi essa foto, eu pensei, isso é muito quadrinho. Porque tava com as cores muito vivas e parecia realmente, tipo, uma daquelas ilustrações realistas. Eu até demorei um tempo pra entender que era uma foto. Eu fiquei, caraca, isso é muito quadrinho, né? Que legal, parece que vai puxar essa raiz quadrinho muito forte. E aí comecei a ver o figurino, né? O uniforme dele, tá bonito, tá parecendo Superman, assim. Um Superman que eu olharia e ia falar, parece fiel ao quadrinho. Não que eu já tenha lido algum quadrinho do Superman, mas essa imagem me passou essa impressão de primeira, assim. Detalhes, hein? Detalhes. A gente tá numa sequência boa, né, cara? A gente fez um podcast sobre o encontro do Superman e Quarteto Fantástico com um convidado que nunca tinha lido nenhum dos dois. A gente fez o do Aço com um cara que também nunca tinha visto nada do Aço. Seleção tá apurada, viu? A gente tá, não, é pra trazer vozes diferentes. A gente já é nerd o suficiente dos personagens. É isso, vocês leram por mim, com certeza. Então eu não tenho que me preocupar com essa parte. Exatamente. Justo, mas realmente, justo. Essa foto tem uma cara bem quadrinho, né? Inclusive tem uns raios no fundo, passando os negócios que na época Sim. a gente achou super confuso, né? Agora a gente já tem uma noção maior do que é aquilo. Sim, temos. Mas é engraçado falar isso, cara, porque assim, eu lembro quando lançaram essa imagem, porque teve muita gente que gostou, mas, porra, teve muita gente que ficou muito decepcionada. Esperava alguma coisa, e tipo, gente que é famosa aí no meio dos quadrinhos das nerdice, mas não vou falar, porque, né? Não dá aí palco para essas pessoas. Mentira, não é ninguém bobão, não, mas eu lembro de muita gente que ficou decepcionada. Não é Roberto II. Não é Leonardo Vicente. O Exposed. A pessoa que tá perguntando por que a gente tá brigado, já sabem. Não posso falar no nome dessas pessoas. Aqui, os meus advogados acharam melhor não falar, então... O jurídico não permite. O jurídico não permite. Mas é interessante ver porque quando a gente olha hoje essa imagem, a gente até percebe a cena, né? Que ele tá com o uniforme, uma parte dele parecia que era suja, mas a gente vê que era do queimado, daquele bicho lá que taca fogo no Superman, né? Então, é interessante, você vai montando o quebra-cabeça dele, né? Eu lembro quando saiu a imagem, primeiro muita gente criticou, na verdade, isso que a Gabi falou que foi um mérito, muita gente achou que foi uma falha, porque achou que o uniforme tava muito escuro pro que tinha criado uma expectativa, sabe? E eu falei, não, mas o uniforme não tá escuro, ele tá sujo. Eu até falei numa live do próprio Mansão Wayne que o uniforme tá sujo, tá claramente sujo, ele tá pós-batalha, que ele não tá... Meio torrado, né? Eu acho que o grande problema é esse, não é o super-homem heróico que nem as pessoas esperavam que saísse uma primeira imagem, ele com os dois braços na cintura, estufando o peito e fazendo uma pose, sabe? Era um super-homem que acho que tenta ir pro lado mais humano possível. É ele descansando depois de uma batalha, não sei nem se tá descansando, né? Mas sentado pós-batalha, tirando ou caçando uma bota, ou até pensando tipo, puta, acabei de enfrentar uma coisa, vou ter que passar pra outra, porque tem, não sabemos se é os solares na janela, não sabemos o que é aquilo na janela, mas alguma ameaça na janela. Então eu acho que o grande problema da imagem, na verdade, foi a quebra de expectativa, porque demorou-se muito pra revelar o visual do Super-Homem, passou Superman Day e não teve nada, passou aniversário e não teve nada, de repente soltou uma imagem que não era aquela que o público tava esperando, tinha a gola meio militar, que também as pessoas criticaram, e a gente tá vendo pelos trailers que não é bem assim. Então acho que era uma imagem que acho que foi proposital pra quebrar expectativas, pra mostrar que, pelo menos o marketing desse filme não ia ser exatamente o que o pessoal que vinha dos filmes do Snyder estavam esperando, né? Mesmo o público que não gostava dos filmes do Snyder vinha dos filmes do Snyder, a gente não tava esperando aquilo. E daí depois, durante os trailers e outras imagens e pôsteres, aí sim o Gunn foi mostrando aquilo que o público tava esperando, que era um super-homem mais heróico, mantendo a humanidade que ele tá naquela primeira imagem, mas com já um porte mais heróico, cores mais vivas, a gola menor, uma aparência mais quadrinística. Mais limpinho. Mais limpinho. Cara, eu acho que foi acertado não jogar uma imagem já muito super-heróica de primeira, porque construiu uma nova imagem pra esse super-homem, que é o novo super-homem, né? Sim, sim. Eu concordo com você, eu acho que é uma foto cotidiana, né? Dentro do que é o ser o Superman, né? É uma foto dele num momento que não é o momento que normalmente ele seria fotografado
do outro. É um momento dele com ele mesmo. Você vê que ele tá pensativo, a cara dele tá bem... Eu até vejo uma questão tipo, porra, o peso do dever que ele tem como Superman. Então eu acho bem interessante mesmo eles terem ido por esse caminho, que é o contrário do épico que estavam o tempo todo empurrando nos filmes anteriores, e até a gente vê, até os filmes da Marvel e tudo, que tem a coisa, ou é muito épico, ou é uma coisa muito engraçada, assim, chamativa, e aí a primeira imagem de Superman ser uma coisa meio cotidiana, eu acho que quebra um pouco esse clima, tipo, isso aqui é diferente. A gente pode ver a quebra de expectativa porque em tempos de internet, o que a gente mais via antes dessa imagem ser divulgada era a fanart. Era a fanart colocando a cara do Corey, não sei se é Corey Sweet ou Corey Sweat, acho que a Gabi deve saber melhor do que eu. A Gabi, que é a nossa jornalista. A Gabi que vai entrevistar ele na estreia do filme. Opa! Mas todas as fanarts eram colocando a cara dele em alguma pose heróica, alguma imagem, tipo, reimaginando o uniforme de algum jeito, mas era sempre uma pose heróica. Então, foi até bom porque essa imagem que o Gunn mostrou realmente não podia ter vindo de uma fanart, porque nenhuma fanart mostraria o Superman numa situação tão simples, tão básica quanto sentado numa cadeira pós-batalha, sabe? Sim, é bem por aí mesmo, bem por aí. É uma coisa diferente do que tava todo mundo esperando, o que é bom, porque o que tá todo mundo esperando é genérico. Sim, isso eu concordo. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu não curti muito o uniforme, assim, pra ser bem sincero. Eu não lembro que eu não gostei, eu achei muito esquisito. Eu achei muito estranho na hora. Eu fiquei assim, tipo, não, peraí, sério? Vai ser assim? Eu fiquei meio... A roupa meio folgada, né? Assim, as linhas eu acostumei com elas, mas elas me incomodam um pouco porque eu acho elas inúteis. Porque em movimento e tudo mais, você não vai ver aquelas linhas, né? É pro estilo, é pra quando vai ter close nele, sabe? Entendi. É pra modelar o corpo dele. É tipo aerodinâmica de carro, sabe? Que aqueles carros têm um monte de negócio. É pra isso, é pra aerodinâmica do uniforme dele. Se não tivesse as linhas, a única coisa que diferenciaria esse uniforme do uniforme normal até o uniforme do Christopher Reeve é o símbolo. Então acho que as linhas pelo menos dão uma ideia pra esse uniforme que não é aquele uniforme, não é, por exemplo, o uniforme do Superman Returns, do Brandon Root, não é só um pijamão que ele tá usando. Acho que essas linhas dão, sei lá, dão uma cara um pouquinho diferente, sabe? Uma coisa mais elaborada, né? Olha, não, isso aqui é uma coisa um pouco mais elaborada, não é só um colanzo. É que eu acho que daí elaborar demais também é meio ruim, assim. Mas assim, ok, tipo... Quando me ganhou total, quando eu vi as cores, que foi das primeiras coisas que a Gabi falou. Quando veio as cores mesmo, tipo aquele azulzão, azul do Fusca que você bate no amigo quando passa, né? Veio esse azul, aquele vermelho não um vinho, né? Um vinho, sabe? Não tendo vergonha do colorido. Quando veio assim, eu fiquei, pô, aí tá legal. Aí tá bom. Aí ficou bom. Concordo. Porque depois vieram mais imagens que eram mais coloridas ainda, e aí tipo, putz, é esse o tom, né, cara? Exatamente. Eu tenho muitos amigos que ainda não aceitaram um símbolo novo, e eu acho o símbolo novo tão bonito. Pô, eu acho mó legal, cara. Eu acho bonito pra caramba. Eu acho bonito. Ele entra naquela vibe minimalista, mas ao mesmo tempo ele tem estilo. Não é aquelas coisas minimalistas que parece qualquer logo de loja que você vê na rua, na época do minimalismo. Sim. Um S, né? O cara só escreveu S e coloca lá. Bom. O cara só escreveu S. Isso que o EJ ter falado de coisa genérica, ficaria muito genérico se você colocasse o uniforme do Super-Homem fielzão ali de novo, que a gente já teve... Sim. Foram 5 ou 6 filmes com um uniforme bem fiel. Eu acho que pra não ser 100% fiel, a gente tem o mais fiel possível. A gente tem, no máximo, as linhas, que são bem sutis, e que nem o André falou, ninguém nem vai reparar nelas na maioria das cenas de ação. Sim. A gente tem a gola, pelo menos na maior parte das imagens que tem saído depois daquela primeira, ela é mais discreta. Eu acho que ela vai ficando mais discreta no decorrer do filme. Eu acho que alguém arranca a gola dele. Eu acho. Acho que vai ser lindo isso. E a gente tem o símbolo, que também tá uma diferença extremamente sutil, e é um símbolo que a gente já reconhece dos quadrinhos de Reino do Amanhã, por exemplo. Então não é também uma reinvenção do símbolo ou alguma coisa extremamente nova. Não, é uma coisa que os próprios leitores de quadrinhos já têm isso na cabeça de uma das histórias mais clássicas da própria DC. Sim, inclusive uma das camisetas que eu uso do Superman é exatamente com esse logo há muitos anos, né? Por causa do Reino do Amanhã. Então acho que a gente tem o mais fiel que a gente pode ter nesse molde
de tipo, não vale a pena ser 100% fiel. Eu acho que é uma adaptação, então vamos dar uma brincada também. Mas é importante falar que tem a cuequinha por cima também. Exato. Abençoada seja. Abençoada seja. Abençoada seja a cuequinha. E não é só uma cuequinha, tipo, é aquela cuequinha que é quase cueca box, né? Que tem uma pontinha a mais, assim, pra baixo. É um fraldão. É um shortinho. Pode ser. É shortinho é mais bonito que fraldão, então eu vou com a Gabi. É porque ele não é grande na perna, ele é grande pra cintura, então é mais um fraldão do que um shortinho. Sim, ele não é aquela sunga de Borá, tá ligado? Exato. Também, né? Meu Deus. Mas enfim, vocês entenderam. O que eu ia comentar do logo é que, apesar dele ser o logo do Reino do Amanhã, que remete a uma história que é muito sobre qual que é a essência do Superman, ela tem umas cores muito clássicas, porque o do Reino do Amanhã, apesar de ser um design praticamente igual... É que é preto e vermelho, né? Ela é preto e vermelho, a parte amarela é preta, e esse daqui eles ainda colocaram o contorninho amarelo em torno do logo. É um detalhe tão mínimo, mas que dá mais vida ainda, dá mais cor pro negócio, que eu acho muito legal, assim, tipo, é uma coisa que remete muito a animações antigas, a uma coisa bem Era de Prata mesmo, acho muito legal. Eu acho que até antes, né, porque esse uniforme, ele mistura ouro, né? Diversas coisas, né, se a gente para pra pensar. Ok, a gola, a gente pode até pensar, pô, a gola pode remeter a 952 ou a Injustice, ok. As linhas, pô, pode remeter ao uniforme da época dos 952, que tinha aquelas linhas e tal. Sim. O próprio logo, ele é uma mistura, assim, é o do Reino do Amanhã, mas esse contorno amarelo, tipo, na animação da Flasher, né, era contorno amarelo também. Sim. Então, eu acho que é legal, eles fizeram uma amálgama de uniformes que ficou interessante. Não é bem isso mesmo, o negócio do Flasher é gritante. Esse negócio de contorno amarelo é o do desenho animado dos anos 40 do Superman, né? Falar do Batman, né? O desenho do Batman, inclusive, é muito baseado nesse desenho do Superman dos anos 40. Sim, total. Mas, cara, eu acho realmente que eles acertaram muito no design e é importante ir por um caminho um pouco diferente do anterior, exatamente pra marcar, ó, isso aqui é outra coisa, isso aqui é um caminho novo que a gente tá seguindo. Porque a gente é nerdão, a gente tem um reboot, a gente já sabe. Mas o cara casual que tá indo no cinema ver e que nem sabe se o Superman é DC, Marvel, nem sabe o que é isso direito, o cara vai olhar e vai ver, é um Superman novo. Só de ver isso ele já vai ver, é um Superman novo. Não é continuação dos anteriores necessariamente, é outra coisa. Vamos ver qual que é desse Superman. Tanto que já vi muita gente chamando ele de aquele Superman do cachorro, né? Sim. Perfeito. Que eu acho que a gente tem que falar agora, porque depois saíram mais trailers, mais teasers. Não só mais trailers, saiu o trailer, né? Porque até agora que a gente falou, não saiu o trailer ainda. E eu acho muito legal que o trailer já começa com o Superman fudido. Começa ele caindo e ele já tá todo... sangue e tal. Eu acho o impacto muito bom, porque você já fica tipo, caraca, como assim? Tipo, o Superman é sempre aquele deus que fica no céu, que tá com o globo do planeta diário, que tá salvando a Lois, tá salvando o gatinho. Ele já começa aqui todo da porrada ali, tipo, sangrando, tipo, não conseguindo respirar. Eu já fiquei tipo, caraca, olha isso, cara. O começo do trailer vai de encontro com a primeira imagem de divulgação, né? É um super-homem humano, não é um super-homem que é um deus, não é um super-homem que é o grande salvador, a representação de Jesus Cristo. Não, é um super-homem humano que tomba de vez em quando. E isso eu acho que é até legal com o que eles, o que eu vejo, pelo menos, que eles estão tentando trazer muito pra esse filme é justamente a parte Clark Kent, né? Não necessariamente super-homem. Então, eu vejo que vai ter muito essa parte dele trabalhando como jornalista. A gente vendo o Clark trabalhando, sendo humano. Então, acho que toda essa parte do super-homem ser um humano também vai muito de encontro com eles querendo trazer o Clark no filme. E também eu diria que pode até ser uma crítica pro mundo atual que a gente tá, de tipo, imigrantes também são humanos. Imigrantes também sofrem, não é? Los Angeles que o diga! Nossa. Pois é, exatamente. Vai estrear no momento que vou te falar que essa mensagem vai pegar bem, viu? Espero que pegue. Se as pessoas quiserem entender, né? Esse é o grande problema. Esse é o problema, mas vai ser interessante. Mas ó, agora aqui, antes da gente ir pra melhor parte do trailer e o que todo mundo quer ver, eu quero aqui a análise do cabelo do Superman. O cabelo do Superman, que é diferente do Superman e é diferente do Clark Kent. Eu gostei. Não tenho muitos comentários sobre o cabelo do Superman. Eu achei que o Clark tá aquele visual que eles usam muito no começo do 952, que é mais um cabelão na frente. Sim, é igualzinho. Eu acho um cabelo atual, assim, que faz sentido, sabe? Tipo, cabelo atual, soei muito idoso falando, mas... É um cabelo aí que a juventude está usando hoje, né? Eu acho que fazendo uma
uma comparação entre o cabelo do Super-Homem e o cabelo do Clark é meio tipo, na cara do Super-Homem não tem nada. Tipo, o cabelo tá todo pra trás, é tipo, eu não tenho nada a esconder. E o cabelo do Clark fica mais na testa, escondendo assim o rosto dele, porque ele tem algo a esconder. Então acho que isso mostra aí a personalidade de cada personagem. É legal pro grande público que acha que o que diferencia o Clark Super-Homem é só o óculos. Nossa, que coisa estúpida, só um óculos, como ninguém reconhece. Mas não, a gente que lê quadrinhos, a gente que passa mais panos também, mas a gente também tem um costume maior de entender licenças poéticas. Mas no caso do Super-Homem tem a ver com postura, tem a ver com óculos, tem a ver com cabelo, tem a ver com o tom da fala, tem a ver com tanta coisa que o público que não lê quadrinhos não tá ligado, não tá por dentro, e é legal ter uma diferenciação assim tão extrema no filme pra esse público. Sim. Tem isso do cabelo e, assim, tem formas sutis de diferença, né? Que, até adiantando um pouco, mas o comecinho do segundo trailer é isso, né? Que a Lois, tipo, tá assim, tem certeza disso? Tipo, tenho, né? Então eu vou te entrevistar. Ele, tá bom. E aí quando ela, oi, Superman, ele, Miss Lane, ele engrossa a voz, tipo, eu fiquei, caraca, muito bom isso, sabe? Uma voz postada, assim. É o que a Gabi falou, por exemplo, esse filme aparentemente vai querer focar muito no lado do Clark Kent. E a gente teve aí anos de filmes que a gente foi meio que direcionado a pensar que a máscara do Super-Homem é o Clark Kent, não o contrário. Então é muito legal a gente ver que vai ter um filme que vai mostrar que o Super-Homem é o Clark Kent, ele é o Super-Homem, ele é o repórter, ele é o herói. É legal a gente ver que vai ter um filme que vai mostrar toda a complexidade dele de um jeito sem querer complicar as coisas, sem querer deixar um personagem extremamente complexo, mas mostrando as facetas dele, as facetas que não são só tipo, ele é um alienígena que sabe que é um deus na Terra. Sim, é bem por aí mesmo. Cara, eu acho que esse vai ser o grande negócio desse filme. Tá trazendo o lado humano do Superman. Então a gente vai ter essa parada da dualidade, dele ser visto às vezes como um semideus, tanto que a grande treta do Lex Luthor, e pelos trailers mostra que nesse filme vai ser bem isso, ele não é um humano, por que vocês estão tratando ele assim? Ele não é um humano, ele é uma coisa, né, uma poderosa. Coisa. Discursinho esse, hein? Mas quando a gente vê a parada do Superman, quando a gente acompanha de longe o cotidiano dele, você vê que ele é um cara, a gente sempre fala disso, que quando junto bate o Superman, o cara que é mais humano na forma de se comportar é o Superman. O Superman, ele tem essa parada, é a essência dele, ele é um super homem. Essa parte de homem é muito importante, sabe? Tipo, é essencial. Esse filme vai mostrar. Acho que vai de encontro com o que a Gabi falou do cabelo dele pra trás. É realmente isso. É tipo, ele não tem máscara, ele não se esconde, ele não é um personagem. Exato. Ele não tá bancando alguma coisa, fazendo pose. Não, ele é um cara que quer ajudar. É o que ele fala pra Lois aquela hora. Tipo, ele só quer ajudar. Ele não tem política, ele não tem lado. Ele só quer salvar pessoas. Ih, discursinho, hein? Mas... Eita, que esse filme vai ter discursinho, hein? Minha capa nunca será vermelha. É isso. Nossa senhora. Já tá tendo só pelos trailers. Imagina quando o filme sair. Então. Nossa senhora, cara. Mas vamos falar da parada que a gente quer falar logo? Vamos falar do Krypto? Cachorro. Krypto! Cachorro! Que maravilhoso, né, cara? É muito lindo. Cara, muito lindo. Perfeito. Eu acho incrível que ele apareceu no primeiro teaser, né? Que era o Superman chamando ele, Take Me Home e tal. Mas depois saiu uma versão mais longa dessa cena, que ele chama o Krypto e o Krypto começa a pular nele, todo animado, quebrando umas 3 costelas. É maravilhoso aquilo, cara. É muito bom. E ele fazer o Krypto entender, colocar a capinha na frente da cara dele, aí ele vai lá e lambe a cara dele de novo, até que ele vai e leva ele pra Fortaleza da Solidão. É muito cachorro mesmo. É muito bom, cara. É um cachorro muito bem feito. O gestual do cachorro, assim, é de um cachorro mesmo. Não é um robô. Sim. É muito bom, cara. O filme vai ser dele, né? Ah, sim. É o que eu falei. Pra muita gente, esse é aquele Superman do cachorro. Uhum. E essa é outra parada. Assim como a gente falou que o James Gunn acertou, o James Gunn e a equipe, né, óbvio, em colocar a primeira imagem ser o Superman no momento cotidiano, ele colocar o Krypto como um grande destaque na divulgação do filme é um puta indicativo do tom que esse filme vai ter. É muito claro o que vai ser isso. É um
Superman. Na primeira cena você vê que ele tava sério, com a roupa suja de batalha e tal, mas ele vai ter um cachorro que voa. Fica mais family friendly, né? Eu acho que até pros pais quererem levar os filhos aí pra essa nova geração, Também. sentir vontade de ir assistir, né? Porque vai ter um apelo pras crianças quererem ir no cinema com os pais assistirem Superman. Então eu acho que é uma coisa até de passagem de bastão de geração isso daí. Bom ponto. Isso que o Jota falou eu acho muito bom, porque o Gunn ele foi dosando o que ele ia mostrando, e tudo que ele foi mostrando acabou se tornando meio que o foco do hype. Então, primeiro era o Superman, aquela imagem, puta, todo mundo discutindo ela. Depois o trailer com o Krypto, todo mundo discutindo o Krypto, todo mundo fazendo um meme. Daí depois apresenta o Guy, daí todo mundo começa a discutir o Guy, começa a falar do Guy, a aparência do Guy, a personalidade do Guy. E ele revelou o Metamorfo, o Baby Joe, e abençoado seja. E agora muita gente tá falando sobre isso. Então é legal porque o marketing do filme não focou só no Super-Homem. O marketing do filme foi entregando as coisas aos poucos e criando essa empolgação no público de saber que não vai ser só o Super-Homem ali, não vai ser só uma história do Super-Homem e aquilo que todo mundo conhece, não, vai ter novos personagens que os fãs amam e que o grande público não conhece, cachorro, bebê bizarro. Eu acho que é legal ir jogando coisas, mostrando que o filme vai ter muito pra ser conversado, sabe? Mostrando que cada um pode ter seu personagem favorito nesse filme, sem necessariamente ter que ser o Super-Homem. Cara, eu acho que é a apresentação do universo DC. Sim. Total. E eu acho que vai passar o tom do que é o universo DC nos quadrinhos, que nunca foi bem passado em live action ainda. Nunca teve isso. Tanto que pra muita gente, pro grande público, o universo DC é o universo sombrio, o mal que o Snyder fez pra essa porra. Mas Nossa senhora. agora vai mostrar uma parada, tipo, bem diversa, assim. Vai mostrar as coisas sombrias. Tem personagens mais sérios no filme. Vai ter personagens mais cômicos. Vai ter tudo, cara. Não é só o grande público acha esse Imagina DC. Acho que muita gente que até lê quadrinhos, que até conhece mais, tem essa percepção de DC é onde vivem os deuses e a Marvel é os heróis com problemas reais. Existe essa coisa que vem da cabeça da galera que acha que os quadrinhos pararam nos anos 60. Exato. A DC se alimentou muito do que a Marvel. A DC hoje em dia acho que tem até, talvez esse lado humano seja até mais forte nos quadrinhos da DC hoje em dia, porque os personagens estão podendo evoluir, estão podendo ter família, estão podendo ter um crescimento orgânico, do que na Marvel, que tá tudo meio que estagnado. A Marvel nada pode mudar porque é gerenciamento de marca dos personagens que fazem sucesso nas outras mídias. Mas a DC, os quadrinhos, os personagens realmente tiveram uma evolução humana que falta na Marvel. Eu acho que esse Super-Homem do Gunn vai mostrar exatamente isso, que os personagens da DC têm esse lado humano que poucas adaptações mostram na real. Curiosamente, as do Superman mostraram, as antigas, né? Do Snyder não, mas antes era uma parada que sempre foi associada ao Superman, a ponto de que assim que começou a divulgação do Gunn, o tanto de gente na internet já fazendo coisas sobre como o Superman é isso, como o Superman é esse símbolo, ele não é um deus sobre a Terra, nem nada disso, é bem impressionante. Se for pensar, a forma como eles estão fazendo a divulgação do filme tá sendo uma coisa muito orgânica, né? Tipo, esses dias eles postaram vídeo andando no carrinho de golfe nos bastidores, né? É uma coisa que é pra aproximar o público, como se a gente estivesse lá nas gravações com os nossos amigos, sabe? Tipo, pô, o Superman é nosso amigo, a gente tá lá com ele no filme, né? Então essa divulgação dele sendo uma coisa orgânica aí pra aproximar o público mesmo do filme, do elenco, da produção, eu acho que traz muito essa coisa também da humanidade do personagem, que antes era alguma coisa, um deus intocável, né? Tipo, não, olha, ele não é intocável. Ele anda de carrinho de golfe junto com você e a câmera tremendo falando besteira. Sim. Até o fato do próprio elenco ser mais desconhecido, o mais famoso talvez seja o Lex Luthor. Nicholas Hoult. Nicholas Hoult, eu acho que talvez seja mais famoso. O resto é tipo, você conhece de série, você conhece a Lois por série, você conhece o Metamorfo por série. O próprio Nathan Fillion, né? O Nathan Fillion você conhece por séries e por filmes menos blockbuster. Então eu acho que é legal isso. Você não tem uma estrela de cinema ali, você tem o personagem humano ali. Você não vai ver pessoas inalcançáveis ali. Eu acho que é legal o que a Gabi falou, que é isso. Fazer você se sentir parte daquela família. É bem isso. E eu acho que eles deram sorte, entre muitas aspas, porque obviamente eles escolheram o ator, né? Mas que o David Corenswet, além dele ser um cara que tem um jeitão legal pra ser Superman e tudo, ele parece ser um cara muito carismático. Tipo, tudo que eu já vi dele, eu achei ele muito carismático. Eu tinha visto ele num filme, acho que chama Grandes Sucessos, que é um filme que é bem legal, inclusive, que acho que tem na Disney Plus. É engraçado porque é um filme sobre uma menina que perdeu o namorado, tipo, o ex-namorado morreu e ela fica lembrando dele. Então ele é o ex-namorado idealizado perfeito, né? Dentro do filme eles tinham que colocar um cara, e aí é sempre ele. E aí eu vi ele, né? Sempre tinha uns flashbacks, ele aparecia sendo um cara super
super legal, tal. Eu falei, cara, escolheram muito bem o Superman, porque esse cara interpreta muito bem esse cara que todo mundo acha ele legal logo de cara, sabe? Tava vendo o apanhado de entrevistas que ele fala de Star Wars. Ah, muito bom. Quando ele começa a falar de Star Wars, você percebe o lado nerd dele aflorando e ele se empolga, o olho dele brilha falando de Star Wars. Você percebe um lado completamente nerd aflorar, sair do coração dele, e ele começa a falar empolgado. Então acho que é uma pessoa que vai entender também o fanatismo que existe dos fãs. Ele vai entender o preciosismo que existe dos fãs em relação a esse universo, que ele agora é o grande personagem desse universo, né? Então acho que se tem alguém que vai entender o fanatismo que o fã de quadrinho tem, é um fã de Star Wars. Com certeza. Faz muito sentido, cara. Aquela cena que ele tá no carro imitando toda a cena da Estrela da Morte, cara, aquilo é muito bom. Ele sabe todas as falas de memória, cara, é muito bom. Cara, mas uma coisa que eu acho que é interessante até a gente falar, né, porque o elenco, né, a gente falando disso, então, até pegando dos personagens, eu lembro que quando anunciaram o Nicholas Hoult como Lex Luthor, eu virei a cara. Eu falei, porra, vou colocar o Fera ali, nada a ver. Eu fiquei meio tipo, pô, não é bem o Lex Luthor. Até que eu lembrei do Lex Luthor do Gary Frank, que é esse cara, mano. É ele. Eu falei, porra, comprei. Ele vai ser um bom Lex Luthor, cara. O Nicholas Hoult é um ator que eu acho que eu sempre viro um pouquinho a cara quando anunciou ele, e daí eu assisto ele no filme e eu sempre adoro. Bom, tem o Grande Garoto, molecão, dele foi pra aquela série Skins, que daí na série Skins acho que ele faz um cara tão babaca que eu peguei um certo ranço. Pegou ranço pelo personagem. Peguei um certo ranço, e daí sempre que anunciam ele, eu falo, puta, mas daí eu sempre gosto dele no filme. Mas no próximo filme eu vou estar com a mesma mentalidade estúpida. Mas ele é um ótimo ator mesmo. Ele é muito bom, Ele é bom ator, sim. Ele é bom. E eu gostei que esse Lex Luthor, assim, eu vi entrevistas dele conversando com o ator que fez o Lex Luthor em Smallville. Eles já deixaram bem claro que o Lex Luthor de Smallville é uma referência muito forte. E eu acho que foi a coisa mais elogiada de todo Smallville, foi o Lex Luthor. De como aquele Lex Luthor era foda. Sim, faz sentido. Eu vi uma entrevista que é tipo eles dois conversando sobre o Lex Luthor e tal. Achei muito legal. Falei, cara, eles estão indo num tom certo. E ainda que o James Gunn já falou várias vezes que uma das grandes referências é Grandes Astros Superman. E eu acho que aquele tom daquele Lex Luthor de Grandes Astros Superman com o do Smallville, eu acho que dá um puta Lex Luthor bom. E o Nicholas Hoult parece estar indo muito bem por esse caminho, pelos trailers até agora. E parece muito que ele e o David estão com uma sintonia muito forte ali, tipo, vai ter uma química absurda entre o Superman e o Lex Luthor. Eu tô doida pra ver como que eles vão trabalhar essa relação deles. Tem até aquela cena no trailer, né, dele invadindo a Fortaleza da Solidão, né, e é no momento até que o Carlos falou que, não, mano, é uma coisa, ele tá ali dentro, né. Então, tipo, o que levou ele a ir lá? Porque o Luthor, ele não é, tipo, considera o Superman tipo, só o vilão. O Lex Luthor, ele tem nojo do Superman. Não quer nada com o Superman. Até pegando o All-Star Superman que o Carlos citou, tem uma cena que o Super tá conversando com o Lex tá preso, ele cospe ali na trama, porque ele tem nojo dele. E é uma certa inveja, né? Aquela coisa que você vê. Claro que uma raiva de inveja mesmo, assim. Mas vamos lá, porque o Superman, ele tirou o cabelo do Lex Luthor, então nesse sentido, tá justificada a raiva dele. Correto. Eu também ia odiar se alguém me deixasse calva. Eu odeio Deus por isso. Eu nego o Cristo, ele me deixou calvo. Mas eu realmente tô achando que vai ser um caminho muito bom e eu acho que o Lex Luthor realmente vai ser muito tirado de All-Star Superman, de Grandes Astros Superman, Tomara. Que é essa parada bem cientista, mas uma coisa meio excêntrica e muito, com uma obsessão muito grande no Superman, assim, mas ao mesmo tempo um cara que se vê como um cara bastante cético, então ele fica o tempo todo analisando tudo e tal. Eu torço pra que seja um Luthor meio que aquele de foice e martelo, sabe? Aquele que cria na cabeça dele uma rivalidade com o Super, mas ele parece meio que se divertir com essa rivalidade. É tipo mais um desafio do que uma obsessão pra ele. Eu queria muito ver esse tipo de Luthor, que é muito diferente do o psicopata, o bandido, o cara que quer dominar o mundo, o cara que só tem inveja. Eu queria ver um Luthor que o cara é tão inteligente que nada no mundo consegue, sei lá, distrair ele, nada no mundo consegue ser um passatempo pra ele. Daí ele descobre que ele pode ter uma rivalidade com uma pessoa mais
poderosa que o mundo já viu, o grande herói do mundo, e começa a se divertir com isso, se alimentar disso. Eu queria muito ver esse tipo de Luthor. Não acho que vai ser exatamente isso. Também acho que não. Mas eu queria ver mais esse tipo de Luthor do que só um Luthor movido pela inveja ou por querer dominar o mundo, uma coisa mais clichê, sabe? Sim. Mas indo nessa linha, seria legal ver um Luthor mais afetado também. Não uma coisa caricata, mas só um pouquinho afetado, assim, pra falar que ele tá ali beirando, sei lá, uma maluquice, assim, tipo, um pouco de lunático, gênio do crime mesmo. Só um pouquinho. Só Ser um pouquinho. desequilibrado? Uma coisa assim? Leve, muito leve. Só pra você questionar um pouco a sanidade dele. Tem que ter, né, esse tequinho de gênio do mal, só um tequinho. Isso, assim, né? Senão ele é só um cara muito inteligente, muito rico e invejoso. Entendi. Eu acho legal, eu acho que tem que ter um pouquinho, mas eu gostaria que ele se afastasse o máximo possível daquele Lex Luthor dos filmes antigos, que era muito over, assim, o tempo todo, que era legal pra aqueles filmes, mas eu queria que fosse por outro caminho. Então eu acho que essa parada dele ser meio gênio do mal, um pouquinho doido, assim, eu acho que tem que ser uma coisa bem sutil. Tem que estar lá, mas tem que ser sutil, assim, tem que ser uma parada meio... Ele tem uma obsessão, é isso. O Luthor do Gene Hackman era o Luthor daquela época, né? Hoje em dia a gente já tem muitas outras versões do Luthor que dá pra ser trabalhada, versões mais interessantes até, que possa se distanciar daquela. O que eu vi que vai ter do Gene Hackman é que vai ter a senhorita Tatmaster, né? Que era a assistente dele. Sim. Vai estar nesse filme, né? Eve Tatmaster. É a única coisa. Bom, você só simplesmente precisava de uma assistente pra ele, colocar o nome daquela pra... Que eu acho legal, fazer uma referência e tal, uma parte... Pode ser também, né? Vai saber. Não sei. Mas, cara, assim, eu acho que vão ter duas coisas, né? Eu acho que uma coisa já vai ser meio entregue, isso que a Gabi falou, porque, né, se for pegar de referência, bom, um cara que ele é gênio, entre aspas, excêntrico, maluco, né, e tem suas esquisitices, porra, Elon Musk tá aí, né? Caralho, né? Porra, já tá aí, só falta não ter cabelo, mas é isso. O tanto de bilionário excêntrico que a gente tem no poder hoje é um momento que tem muita referência pro Lex Luthor, né, cara? Então. Não é à toa que bilionário que é o vilão, mas enfim, não é esse o assunto. Mas uma coisa que o segundo trailer, ele me deu uma impressão. Eu não sei se tem alguma notícia disso, então eu não li, já falo aqui, mas de repente vocês tiveram uma outra impressão, porque quando tá no início lá que a Lois está interrogando, né, entrevistando, mas, sabe, colocando ele contra a parede, fazendo umas perguntas assim, quem fica incomodado, ela chega uma hora que ele vai lá pra um país, aí fala que ele acabou com a guerra, né, e aí fala, não, você não pode, porque você representa os Estados Unidos, daí ela fala, não represento nada, só que aí ela chega e fala, você falou com o presidente? Aí, antes dele falar não, aparece o Lex Luthor. Sim. Não, mas o Gunn já negou que o Luthor vai ser presidente aí. Negou? Tá, porque eu achei no trailer ali bem filha da puta. Eu fiquei, opa, ficou esse subtexto, né? Eu também entendi. Só faltava, né? Eu tava achando talvez que fosse bom saber que o Gunn negou, agora já não é uma coisa menos provável que eu pensando. A graça do presidente Luthor nos quadrinhos é a construção, né? Sim. É tipo o desespero de você ver aquela pessoa que você tá acompanhando há anos, os quadrinhos fazendo as maldades dele lá, ser eleito presidente, que é uma coisa que a gente não veria no mundo real, obviamente. Não, imagina, mais, que isso? Mas a graça é a construção, então se já começasse o primeiro filme com o Luthor presidente, perderia toda a graça da coisa orgânica dele avançar nisso. Espero que a gente possa ver. Acho mais difícil agora que a Marvel já fez o Fisk virar prefeito, né, também que nem nos quadrinhos. Eu ia falar isso. Acho que fica mais complicado pra descer sem mas descer uma prefeito cópia. É uma coisa, presidente é outra. Mas acho que fica complicado pra DC mostrar que não, que a ideia original é dela, mas que o público pode achar que é só uma cópia. O rei do crime virou prefeito, o Lex Luthor vira presidente. Ninguém viu a série do Demolidor, ninguém liga pra aquilo. Poxa. O pior disso é lembrar que o Lex Luthor, ele virou o que é por causa do Wilson Fisk, né? Exato, isso que eu falo, eles já são personagens parecidos, né? Pô, verdade, tem isso, né? Melhor deixar isso pra depois, tem razão. Eu acho que apresentar o Lex virando presidente no primeiro filme é a mesma coisa que matar o Superman no segundo filme que ele aparece. É o mesmo tipo que de... bobagem, ninguém faria isso. Ninguém seria burro a fazer isso. Que ideia idiota. Eu acho engraçado lembrar que na época que o Lex Luthor virou presidente nos quadrinhos, era o Bush, o presidente, falar, nossa, nunca teve um presidente que seria tão correlato assim ao Lex Luthor. Quem diria, né? O tempo prova o contrário. Pô, a história dos Estados Unidos já mostra, cara. Tem até exemplo mais antigo, não precisa ser só um recente não, né? Tem. Vamos lá.
Mansão Wayne? Não? Então acesse agora catarse.me/Mansão Wayne, escolhe o plano que cabe no seu bolso e ajude esse projeto a crescer. E olha só quem já apoia: Rodrigo Milfonte Moreno, Flávio Henrique Mota Calazans, Caiane Nóbrega Pereira, Caio Leão Menezes e Cláudio Bento de Oliveira. Quer ter o seu nome em um podcast? Venha ser um mansãoneiro você também. E falando do elenco aqui, uma coisa que eu achei interessante, porra, essa menina, eu acho que ela tá no momento do ápice dela, né? Tipo, a carreira dela tá indo só pra cima. Que Rachel Brosnan? Isabela Merced. Exatamente, a Isabela Merced. Tá. É, porque, cara, ela acabou de sair de uma quase co-protagonista, né, na série The Last of Us. Ela brilhou nessa temporada. Demais, ela é muito boa atriz. Uhum. Gostei muito dela. E aí ela já é a Mulher Gavião aqui. Porra, muito bom, sabe? Eu discordo do André, eu acho que esse não é o grande momento dela. O grande momento dela foi com Madame Teia. Porra, coitada. Eu ia falar com Dora Aventureira, poxa. Dora Aventureira, eu acho que foi mais. É, nossa, cara, só um PS, teve cada coisa engraçada durante a série The Last of Us, aí fazer montagem dela como Dora Aventureira ali durante The Last of Us. Maravilhoso. Muito bom. Eu acho que tanto ela quanto o Guy, o Senhor Incrível, essa galera que vai ser meio que a gangue da justiça, né, estão divulgando, eu acho que ele vai ser uma espécie de capítulo no meio, sabe? Que nem em Grandes Astros, já que eles estão falando, eu tô muito pensando que eles vão usar muito Grandes Astros como referência de uma forma bem mais intensa do que parece. Eu acho que vai ter essa estrutura meio de, tem várias coisas acontecendo uma depois da outra, porque a vida do Superman é isso, tipo, é o tempo todo coisa acontecendo. E uma das partes vai ter um envolvimento muito forte dessa galera. E aí depois talvez um deles, o Guy, provavelmente, vai ter um envolvimento um pouco maior e tal, mas eu acho que eles vão aparecer menos do que a gente esperaria de uma Liga da Justiça aparecendo num filme. Pode ser, não sei. Eu acho que a Liga da Justiça, que aparentemente é a gangue da Justiça, né? Ainda não é a Liga da Justiça, mas eu acho que ela vai servir ao propósito de mostrar a influência desse super-homem pros outros heróis. Acho que ela vai servir pra mostrar, de repente, um crescimento desse super-homem, o quão forte é o símbolo desse super-homem pro universo DC. Essa gangue da Justiça, ela vai simbolizar o universo DC pra mostrar o quão forte é o símbolo do super-homem pra esse universo. Faz sentido. Eu acho isso legal. Acho que dá pra usar eles de um jeito não muito discreto, não segurando muito a mão, mas ainda assim colocar eles com um propósito em cima do super-homem, sabe? O super-homem é o centro disso. Talvez até Faz inspirando eles a deixar de ser o grupo que eles vão começar sendo, que a gente não sabe se tem alguma ligação com o Maxwell Lord, com o Lex Luthor, a gente não sabe ainda, mas o super-homem influenciando eles a se tornarem heróis de verdade, um grupo de heróis de verdade, sabe? Eu acho legal isso, pra mostrar pro público a força do super-homem como o personagem principal da DC. Eu acho engraçado porque, assim, como a gente tá vendo em paralelo a isso, alguns trailers da série do Pacificador, a gente teve um pouquinho mais dessa gangue da justiça, né? E lá tem uma cena que mostra o Maxwell Lord com dois deles, com os uniformes e tudo. Então, pra mim, tudo aponta a ser uma coisa um pouco que nem nos quadrinhos dos anos 80 era aquele conglomerado, né? Que era uma equipe de super-heróis que é de uma empresa, que é do Maxwell Lord e tal. E eu acho que eles aparecerem desse jeito, enquanto o Superman tá nessa parada de eu não represento os Estados Unidos, eu represento a mim mesmo, eu sou eu e pronto, e eu tô fazendo meus ideais, mostrar uma equipe de super-heróis que é uma coisa um pouco mais corporativa, eu acho que é legal até pra diferenciar o Superman. Ao mesmo tempo que ele inspira, ele tem uma parada que é ele é diferente de todo o resto. Ele é PJ, não CLT, né? Ele é PJ, ele é o profissional Meu Deus autônomo. Do céu. Nossa senhora. Mas, cara, eu acho que isso é interessante também, até mostrando, porque, bom, nos quadrinhos a gente sabe da rivalidade que tem o Superman e o Guy, né? Principalmente mais a parte do Guy do que do Superman, obviamente, né? O Superman não liga tanto assim. Não, o Super não se importa, mas, pô, eu vejo muito, tipo, o Guy no filme, ele sendo esse contraponto do Super, sabe? Tem aquela cena que eles estão dentro de um prédio, né? Que a galera tá toda ao redor ali, né? E tal. E o Guy, ele vai com um anel, assim, pra cima da galera e tal. E deve ter alguma conversa entre os dois no momento do filme, né? Eu fico imaginando muito uma coisa, tipo, o Guy dos quadrinhos que fala, tipo, ô escoteiro, pô, vai deixar assim, sabe? Alguma coisa do tipo, provocando, aí o Super dando aquele discurso, não,
não é dessa forma, sabe? Eu imagino uma coisa assim. É legal até porque o Guy, provavelmente, pelo que a gente viu até agora, o cara de ser o Lanterna Verde com poder quase infinito do Anel do Lanterna Verde, ele é o cara mais poderoso de todos. Ele faz o que ele quiser. E aí ele vê um cara que é mais poderoso que ele e que não tem essa arrogância, incomoda. Mas eu acho bem legal essa questão de provocação, assim, até pra ver se... Será que eu consigo quebrar essa imagem de escoteiro perfeito, né? Será que ele não tem nenhum defeito aí por baixo? Ficar cutucando, assim, pra ver até onde vai a humanidade desse ser absoluto. Sim. Cara, outro personagem que eu acho que vai ser mais central do que tá aparecendo até agora é o Metamorfo, cara, que vai ser aquele Anthony Carrigan que vai fazer. Pelos trailers, pelo que já mostraram até de bonequinho, né, que a gente tava... Qual que é o nome do bebê, Branca? Baby Joey. Baby Joey. Nos trailers já mostrou que vai ter as indústrias Stag, né, que é a empresa do Metamorfo, né, meio que o vilão das histórias do Metamorfo. Mostrou um bebezinho que tudo dá a entender que é o filho do Metamorfo. E na cena que aparece o Superman preso, você vê que o Metamorfo tá lá com a mão transformada em Kryptonita. E na cela do lado tem uma mulher com uma roupa muito classiquinha, assim, tipo vestidinha e tal. Cara, eu apostaria que é a mulher do Metamorfo lá pega também pra, tipo, ameaçar o Metamorfo, sabe? Fica fazendo Kryptonita aí porque a gente tá com seu filho, alguma parada dessa vibe, assim. Então eu acho que é bastante central, assim, pelo menos, se realmente seguir essa coisa meio capítulos que eu tô pensando, pelo menos um dos capítulos vai ser em torno disso. Eu não sei o quanto a gente pode falar do que não saiu oficialmente nos trailers, mas é que saiu a descrição dos personagens naquele livro infantil que a DC soltou, mostrando o universo do filme. Você acha que é muito spoilerzento? Ah, não sei. Acho que a galera que tá acompanhando os trailers não tá indo muito a fundo no resto, exatamente pra não receber muita história, né? O cara que tá ouvindo o podcast Mansão Wayne de expectativas do Superman, acho que ele tá tudo certo a gente falar do que aconteceu nesse livro. Ele fala que o Baby Joey é o filho do Metamorfo e ele foi sequestrado, e isso vai fazer o Metamorfo ter que decidir se ele fica do lado do Super-Homem ou do Lex Luthor. Olha aí. É mais ou menos isso que o Jota falou, é alguma coisa que podem estar chantageando ele, ameaçando ele. Eu gosto muito do Anthony Carrigan, eu gosto muito dele na série Barry. Se alguém não assistiu, assista, porque ele é o melhor. Ele é muito bom. Ele é o melhor personagem daquela série. E eu não consigo imaginar ele num papel que nem o Metamorfo, porque na série ele é tipo o alívio cômico, entre aspas, que é bem relaxado, é o amigão de todo mundo, ele tenta ser o cara mais simpático do mundo. Eu quero muito ver ele como Metamorfo, que vai ser uma coisa completamente diferente do que eu gosto dele. Ah, mas se for pensar no quadrinho, o Metamorfo é esse cara também. É, mas a gente não sabe como vai ser no filme, né? É, mas ele tem essa parada trágica, mas ao mesmo tempo ele é um cara super divertido, que é amigo de todo mundo. No filme, como ele tá entre os vilões, pelas imagens que o Gunn divulgou, não só no trailer, mas também nas imagens que o Gunn divulgou. Então, não sei por qual caminho vai, mas seria legal ver um cara dividido entre ser o cara simpático de todo mundo e também ter que salvar o filho e ter que ir contra o grande herói da Terra. É, provavelmente ele vai ter essa virada de, em algum momento, sei lá, o Superman salva o filho dele, e aí ele, ok, agora estou livre e vou fazer o que eu queria desde o começo, né? Não sei, alguma coisa assim. O próprio trailer mostra ele já socando o vidro, fugindo da cela onde o Metamorfo tá segurando ele. Então, algo tá acontecendo ali, né? E o visual tá legal, né? O visual tá ótimo. Tá. Pô, tá maravilhoso, cara. Tá perfeito. Acho que foi na live, né, que a gente comentou que é muito o visual clássico do Metamorfo e ao mesmo tempo, quando eles foram pegar os detalhes de textura, eles pegaram muito aquele morfo, que era uma dissidência Dos dele renegados. Ali, dos renegados. Era um teco dele que não voltou. Era um pedaço do Metamorfo que criou vida própria. Que eu gostava mais do que eu gostava do Metamorfo. Eu também. Eu gostava muito, pra mim era uma evolução do Metamorfo, depois mesclaram eles de volta. E até falando dessa parte do quadrinho, eu fiquei tristão quando ele foi obrigado a voltar pro Metamorfo. Eu fiquei, porra, não, deixa o Morfo aqui. É bonito, né, que ele encontra o Metamorfo de novo, e aí ele fala, eu vou voltar a ser um só. E aí o pessoal fica, não, mas você é um indivíduo, você tem a sua própria personalidade. Ele, vocês não entenderiam, é parte de mim, eu quero voltar, sabe? É muito legal. Sim. Mas é interessante ver que o Anthony Carrigan não é o primeiro papel dele na DC, né? Ele foi o Zaz na série Gotham, né? Nossa, mas aí não conta, né? A gente esquece isso. Mas tava lá, né? Deus do céu. Isso é que nem a Isabela Mercedes sendo Garota Aranha no Madame Teia, desculpa. Nossa, é tipo isso. É verdade, é verdade. Um mesmo paralelo. É a redenção deles nesse filme. E a gente não falou da Rachel Brosnan como Lois Lane ainda, né? Que é, pra mim, o grande destaque do segundo trailer.
ela entrevistando o Clark. Aquela cena eu achei perfeita, achei que ela tá perfeita. Aquela cena é muito boa. Tá muito legal. Eu gosto dela em Miss Maisel. É o que eu falei, boa parte do elenco eu conheço de série. Não são grandes estrelas, mas são grandes nas séries que eu conheço. E eu gosto muito dela em Miss Maisel. Eu achei que ela vai ser uma Lois muito legal, cara. Todo mundo elogia muito ela em Miss Maisel, né? Então eu acho que ela já vem com uma carga muito forte, assim, de uma atuação muito elogiada. Sim. Miss Maisel mostra o alcance dela, mostra que ela pode ir do drama pra comédia, mostra que ela é uma atriz completa mesmo, e eu acho que é legal pra gente ver que o intuito é fazer a Lois ser uma personagem completa, não é só o interesse romântico, a namorada ou esposa, aquela que tá só olhando preocupada enquanto o herói parte. Legal colocar uma atriz como essa, mesmo não sendo muito conhecida, ou até por isso, né, até isso sendo um mérito, mas pra mostrar que o intuito é, talvez até que nem o que a série Superman Lois fez, de colocar a Lois como parte central daquilo também, o protagonismo também tá com ela, e eu acho que a cena da entrevista mostrou muito isso. Ai, sim, por favor. Nossa, total. Inclusive, nos filmes do Snyder, que ela se teletransporta também, acho que podia manter esse poder mas nela. Esqueça essa merda, não é isso aí. A gente já tá falando muito dos filmes do Snyder aqui, tá? Eu queria fazer essa nota de repúdio. Não, daqui a pouco vocês vão estar falando que eu e a Gabi gostamos do Snyder Cut. Pois é, daqui a pouco só vocês me vão falta. estar com essa viagem nas drogas aí, falando que a gente... vocês elogiaram, né? Eu acho muito interessante, foi a escolha da atriz, eu olhei pra ela, eu não vi a Lois Lane, e aí quando veio o trailer eu falei, caralho, é a Lois Lane. Eu também. É a Lois Lane. Eu também, pelo visual e tal, eu falei, uma menina bonita, mas que não me passa a vibe Lois Lane. Ela interpretando a Lois é o tom certo. É isso aí, cara. Nossa, ficou sensacional. Tanto na atuação, quanto no visual mesmo. Achei legal, tipo, cabelão preto ali, com aquela roupa de... É que eu ia falar roupa de repórter, mas não é bem roupa de repórter, mas é uma roupa que a Lois usa muito como repórter. A gente não tem uniforme. Uma repórter paisana, né, André? Exatamente, uma repórter paisana. Não, mas ela passa essa vibe intrépida, cara, palavra difícil. Intrépida, repórter, Lois Lane. Passa essa vibe, eu gostei. 6 e ônibus. Mas a gente tá falando da Lois, eu acho que é legal a gente puxar até pro resto do Planeta Diário, que eu gostei muito, que tem pôster pros personagens, e eu acho que é o primeiro filme que vai ter o Planeta Diário mais vivo, né, cara? Porque vai ter o Jimmy Olsen, que é o obrigatório, né? O Skyler Gisondo, sei lá como fala o nome dele. Adorei a pronúncia. Gisondo. Eu achei que ele tem uma vibe de Jimmy Olsen total, esse ator. Não vi nada ainda, mas né, ele é um Jimmy Olsen. Aí colocaram Perry White, que eu também não conheço esse ator, mas me passou uma vibe boa. Eu gosto muito dele, The Wire. É o que eu falei de atores de série, ele fazia The Wire e ele era incrível em The Wire. Ele é muito bom ator, cara. Ele é muito bom ator. Ele também tá no Malcolm X, de 92. Olha aí. Também é muito bom. Cara, esse ator é muito bom, velho. Eu gosto muito dele também. E aí tem uma dupla de personagens que eu gosto, que eles dão mais vida pro Planeta Diário, que não é comum usarem, que é a Cat Grant, que vai ser a Micaela Hoover. Que tá perfeita nos trailers. Tá muito bom. Perfeito. E o Steve Lombardi, que é o Beck Bennett. E também tá perfeito. Que é o babaca. É a dupla meio caricata, né? Tipo, a menina que cuida mais de fofoca e o cara que cuida de esporte, eles são o estereótipo do que você imagina disso. E eu acho que funciona bem pra você dar uma vida pra redação, de tem gente muito diversa. O Steve Lombardi é o cara que é todo machão, quer ficar toda hora pagando de machão e tirando sarro do Clark Kent. A Cat Grant é uma mulher mais fútil, aquele estereótipo bem negativo. É o que a Gabi falou, a ideia claramente é dar um foco também no Clark Kent jornalista, né? E pra mostrar o Clark Kent jornalista e a Lois Lane jornalista, é legal mostrar todo o ambiente do Planeta Diário. Eu tô muito empolgada pra ver isso, gente, sério. Como jornalista mesmo, eu adoro ver quando eles trazem essa parte da profissão do Clark, né? E como ele é um bom jornalista e como a Lois é uma jornalista maravilhosa. E toda essa dinâmica de trabalho é muito legal de ver. Tipo, por mais estereotipado que seja, é legal, é divertido, porque quando você já trabalha numa redação, você vê que existe, sim, alguns estereótipos mesmo. Então, tipo, tem essa vibe realista, além de tudo, né? Mas também de um ambiente de trabalho. De dia a dia, exato. Eu tô muito animada pra ver essa parte. Muito mesmo. Eu tô muito feliz que eles vão abordar bastante. Eu quero ver se a Lois Lane vai estar bem fiel, perguntando coisas muito óbvias de como que soletra uma palavra que todo mundo sabe como soletra. Assim. Por favor, não. Não quero. Nossa, eu não quero isso, por favor. Ela sempre, como que escreve papel mesmo? É com L? Como que escreve? Aí tá lá atrás dela, Pulitzer, prêmio. Tipo, porra. Que ódio.
Eu gosto disso, eu acho uma característica engraçada. Mas eu acho que já foi usada, não precisa. É uma piada interna muito boa, mas não sei se é uma piada interna pra se usar no filme. Exatamente. É verdade. Eu acho que não vão aceitar muito bem quem não entender a piada interna. Vai ficar meio tipo, pô, como assim? Tô falando que ela é burra, nada a ver. Pode ser que pode colocar ela perguntando uma coisa que realmente é difícil de soletrar, talvez. Mas ela vai estar vestida de jornalista, então todo mundo vai entender. É isso. É o que importa. Vai estar fantasiada de jornalista. Vai estar com bloquinho. Cada um com seu uniforme. É isso. E a gente falou dos super-heróis, teve alguns que a gente esqueceu. Que a gente esqueceu não, que a gente ainda não falou, né? Que é principalmente o Senhor Incrível, né? O Mr. Terrific. Tá que as pessoas vão mano. Ficar muito confusas, falando, ué, mas o Senhor Incrível não é dos Incríveis? Não, é outro. É o Terrific, não é Incredible. Como é Senhor Incrível? Ele tem um T na cara. Incrível. E o ator também já não é o primeiro personagem dele, porque ele fez o Darwin em X-Men First Class. É verdade. Que morre no primeiro terço do filme sem nenhuma explicação. Coitado. Tem esse herói aqui que o poder dele é não morrer. Tá bom, quem que a gente vai matar primeiro? Que tal esse herói aqui que o poder dele é não morrer? Boa ideia. Tá aí. Foi bem isso. Mas eu gostei muito da caracterização dele e eu achei legal que as primeiras imagens que vazaram, né, que é aquelas vazadas que a gente nunca sabe se vazou mesmo ou não, ou se foi plantada, que era ele aparentemente tendo problemas com o Krypto, né? Tipo, ele tá andando na rua, tem uma pet shop toda destruída, tá ele jogando biscoitinho, de repente ele tá gritando e você vê que ele tá com um furo no pé e começa a andar com o pé enfaixado, como se o Krypto tivesse jogado uma visão de calor nele. Então eu tô bem curioso pra saber como vai ser essa cena do Senhor Incrível babá de pet. Olha, eu, como crepusculete, estou ansiosa pra ver ele, tá? Em outro verdade. filme. Uma outra grande franquia, porque ele brilhou muito em Crepúsculo. Olha, essa frase nunca fez tanto sentido. Ele brilhou muito em Crepúsculo. Aham. Acho que foi proposital, hein? Eu acho. Jornalista. Tá com o seu uniforme, Gabi? Como a Soleta brilhou. E outro personagem que eu achei interessante é o robô do Superman, que aparece na Fortaleza Solidão, aparece vários robôs, que eu achei que tá muito com um pezinho nos robôs também do All-Star Superman, com a Alan capa Tudyk, azul. né? E o Alan Tudyk fez o robô número 4, que aparentemente vai ser o destaque, né? Vai ser o robô que vai participar mais da história. Sim. E eu achei tão legal, cara, porque a primeira cena que eles aparecem, carregando o Superman ferido pra dentro da Fortaleza, depois do Krypto levar, que frase, né, cara? Aparece o Superman falando obrigado pra ele fala assim, não precisa nos agradecer, somos robôs, não temos sentimentos, a gente só tem uma programação. Olha, essa aqui é a número 12, ela é nova. Oi, tudo bom, prazer. Ai, meu Deus, ele olhou pra mim, tipo, acabou de falar que não tem sentimentos. Muito bom. Muito gente como a gente, esse robô, sabe? Muito. E eu acho que essas sacadinhas do James Gunn, com certeza vai ter gente falando assim, nossa, os robôs estão muito forçados, porque eles falam que não tem sentimento, mas a outra fica toda empolgada. Mas eu achei Diz muito o cara bem falando feito. com a Deep Seek, tipo, 2 minutos antes, né? Caralho. Eu gosto porque o Quarteto e Superman vão ter seus respectivos robôs, né? O Superman vai ter esse, o Quarteto vai ter o Herbie. Sim. Pô, maravilhoso, hein? É um nicho explorado aí. Saiu um vídeo de bastidor que mostra que eles têm esse robô, o robô número 4, ele foi feito um robô número 4 mesmo, que vai ficar lá no estúdio, eles vão usar pra várias cenas. Imagino que vai alternar CG com um robô real, mas sim. achei muito legal que tenha uma movimentação robótica assim, muito bem feito. Porra, muito bom, cara. É um que a gente não citou, que faz parte de uma das minhas partes favoritas do trailer, é o Jonathan Kent e a Martha Kent. Sim. Que, aquela conversa do Jonathan com o Clark, parece que vai ser uma cena linda, mano. Puta que pariu, já é lindo no trailer, imagina no É filme. emocionante, né, cara? Tem as 4 estações, né, cara, que também é outra das referências que já falaram. Muito legal. E a Martha parece que vai ser mais senhorinha, né? Eu achei os dois um casal fofinho, cara, que é o que eu acho que os pais do Superman tem que ser. Eles têm que ser um casal bonzinho que mora no interior do Kansas. É isso. Sim. Vai ser a primeira vez que a gente vê os pais do Superman de um jeito fofinho depois de As Aventuras de Lois e Clark. Nossa, olha, faz tempo, hein? Meu Deus do E eles céu. estavam mó legais naquela série. Eu gostava deles naquela série também. Eu adorava aquela, tipo, ela fazendo o uniforme deles. Tipo, nossa, eu gostava demais. E por favor, não matem o Jonathan Kent de novo. Ele sempre morre Ai, nos mas filmes, então, cara. né? Não, se for matar, mata mais pra frente. Não deixa no primeiro filme já. Eu acho legal. Putz, acho legal. Cara, eu acho também, mas eu acho que ele vai morrer. Acho que a ideia do Gunn é fazer um filme pra cima. Então eu acho que ele não vai matar o pai do personagem. Ainda mais a gente já viu que ele não morre na juventude do Clark. Acho
que seria muito bad vibe matar o personagem num filme que é pra ser a esperança, que é pra ser uma coisa mais realmente se distanciando daquele lado sombrio e trágico e dramático. Eu acho que vão fugir disso, sabia? Que Deus te ouça. Eu não duvido que uma das cenas finais do filme seja o Metamorfo levando a esposa e o filho pra jantar ou pra almoçar uma macarronada no domingo na casa dos Kent, assim, sabe? Seria incrível. Eu não duvido de verdade que seja isso, tipo, depois, no finalzinho, depois do Metamorfo ter passado por toda aquela treta, ele lá com o bebezinho. Pode ser a cena pós-crédito, né? O Gun falou que vai ter cena pós-crédito. Pode ser, verdade, pode ser. Mas eu imagino realmente aquela coisa, tipo, final de filme que deu tudo certo, sabe? E uma das cenas que aparece, talvez nem diálogo, assim. Só ele chegando, conhecendo os Kent com o bebezinho e tal. Eu acharia legal. Por falar em cena pós-crédito e por falar num nome já anunciado no elenco, tem a Emilia Clarke, né? Que é a Supergirl do futuro filme da DC. Aham. E já falou que ela vai estar no filme. Eu acho que a cena pós-crédito, pelo menos uma das cenas pós-crédito, faz sentido, né? A gente já tá tão acostumado a ter duas agora. Pelo menos uma, eu acho que faz sentido ser com ela. Tem que ter. Chegar com a nave caindo, né? Plá! Aparece a Supergirl. Plá! Plá! Espatifada. E ainda tem, a gente pode falar também dos outros vilões, né? Que tem a engenheira, né? Sim. Que é um personagem... Eu acho que eu li o crossover com o Lobo, sabe? Alguma coisa assim. Não li muita coisa dela. Né, que a atriz é Maria Gabriela. Eu gostei que a gente vai ter a Maria Gabriela no filme. Maria Gabriela de Faria. O nome bem brasileiro, né? É muito brasileiro. A outra é a Sara Sampaio, que é portuguesa também, né? É verdade. A senhorita Taskmaster. Sim. Eu acho engraçado terem falado tanto da Elite, né? Que na verdade seria o Authority nesse filme, mas só falaram da engenheira até agora. Só mostraram a engenheira, só anunciaram a engenheira. Acho estranho isso. Porque vai ter também o Rick Flag Sr., né? O Frank Grillo repetindo o papel que ele fez já no Comando das Criaturas. Comando das Criaturas, que vai fazer também no Pacificador, segunda temporada, né? Sim. E pelos trailers, me dá a entender que ele vai estar associado a essa Elite, ou esse como que chama? Authority. E tem também aquele Overman, né? Overman não. Ultraman. Overman é da Laerte. Caralho, se fosse Overman, eu ia achar muito da hora, ia ser incrível, cara, com a roupa amarela Doido. e roxa. Tem o Overman da DC também, mas não vamos falar desse, não. Cara, eu acho que esses personagens vão estar associados. A engenheira, esse Ultraman. O Ultraman ninguém sabe o que ele vai ser, né? Muita gente acha que é o Bizarro, muita gente acha que pode ser aquele Ulysses da fase do Jones, mas ninguém sabe ainda quem vai ser. Que no quadrinho, o Ultraman, que a gente conhece no quadrinho, ele é o Superman da Terra 3, né? O Superman maligno de uma Terra paralela. Eu não acho que eles vão por esse caminho, mas considerando que eles estão puxando All Star Superman, que tem um monte de coisa impossível, talvez um dos capítulos pode ser brincando com isso. Não sei se eu acharia tão legal, mas pode ser. Se é uma história que é pra mostrar essa bússola moral do Super-Homem, faria sentido ser o Bizarro. Acho que faria sentido pra mostrar o contraste entre os dois, sabe? E fortalecer a bússola moral do Super-Homem. Mas aí, você acha que seria legal o Bizarro clone defeituoso ou o Bizarro do mundo bizarro? Clone defeituoso. Clone defeituoso? Até faria mais sentido com o filme. Sim, eu acho que faria mais sentido. É que eu tô lembrando do All-Star que tem, do Planeta Bizarro, que é uma loucura, né? Que tem os Zibarro. Não, mas aí... Mas eu acho que é um pouco demais. O James Gunn, por mais doidão que ele seja, ele não é doidão igual o Morrison, cara. É um pouco demais isso. É diferente. E eu sinto que o James Gunn, ele sabe coordenar muita coisa ao mesmo tempo também, né? Sabe. Sabe. Isso com toda certeza. E a gente tem o Shangan como Maxwell Lord. É verdade. O cara com mais papel no universo é o Shangan. O Shangan é o recruta robô, ele e a Doninha. A Doninha, sempre chamam de Fuinha. Fuinha. A Doninha. Gilmore Girls, cara. Vai assistir Gilmore Girls pra saber o alcance dramático do Shangan. Perfeito. Muito bem. Cara, eu acho que de personagens, de uma forma geral, é isso, né, que a gente tem. Só isso, né? Parece que é pouca coisa. Só esses 14 personagens que a gente falou até agora como principais. Além de outros que provavelmente não foram anunciados ainda. Vocês acham também, que nem eu, que vai ser essa parada um pouco de capítulos? De tipo, vai ter várias subtramas que se amarram numa grande trama, tipo, seguidas? Sei. Eu acho que sim. Provável. Tipo, vai ser segmentos, assim. Vai mostrar meio que a vida do Super-Homem e isso vai fazer parte de algo maior, que daí sim vai ser a trama do filme. Faz sentido. Mas você acha que vai mostrar momentos diferentes da vida ou não? Só, tipo, meio seguido, coisas que vão acontecendo, assim? Como assim? Tipo, uma coisa que vai mostrar, ele em Smallville, ele em outro momento, ele mais velho, ou mais... Eu acho que vai ser mais, tipo, no último ano tá acontecendo tudo isso aqui, né? Nesses momentos estão acontecendo várias coisas com ele, uma depois da outra. Sim, uma coisa sim, meio... sim.
nada a ver o clima do filme, tá? Mas uma coisa meio Kill Bill, sabe? Que tem um capítulo, outro capítulo, outro capítulo. Nada de pulo temporal. Tá, eu também acho. Ah, tomara que não tenha mesmo. A gente já sabe que não é um filme de origem, então o máximo que vai mostrar é coisa da infância do Super-Homem, né? Que a gente já viu que realmente vai ter, mas eu acho legal ter isso. Sim. Uns flashbacks de vez em quando. Não vai mostrar... Não é um filme de origem, eu acho isso muito bom. Nossa, ainda bem. Até por isso eu acho que faz sentido ser o bizarro, porque é um Superman que tem história bastante pra já ter um clone defeituoso. Faz sentido. E outra, esse esquema assim, o que eu acho que pode ter a ver com o bizarro é justamente aquela cena do Luthor invadindo lá a Fortaleza da Solidão. Porque ali, de repente, ele consegue alguma coisa de DNA kryptoniano, alguma coisa do DNA do Super, pra fazer ali. Pode ser um caminho desse, sabe? Pode ser. E aquele monstrão? Ah, é. Tem isso, né? Tem, além de tudo isso, tem um monstro gigante destruindo a cidade. Tem um monstro gigante que tem a cena do Superman salvando a garotinha que todo mundo falou, meu Deus, vai quebrar o pescoço dela. Eu fico preocupado toda vez que eu vejo com a atriz. Mas eu acho que é possível que tenha uma cena, quando o Luthor invade, ele libertando coisas que estão lá dentro. Então, ó, tipo, nessa cena que o Krypto foge... a Zona Fantasma? Talvez? Talvez. Não tava pensando nisso, não. Eu tava pensando, tipo, ele solta o Krypto foge, e aí é nessa cena que tem essa coisa do Senhor Incrível segurando o Krypto. Esse bicho pode ser um bicho daquele zoológico de animais de Krypton ou de outros planetas. Caraca, que o do Brainiac, tem. aquele lá que vai acumulando as paradas. Que na Era de Prata tinha muito a parada do Superman ter um zoológico dentro da Fortaleza da Solidão, com animais de Krypton e de outros planetas que ele cada vez tem uma origem. Inclusive, no desenho do Superman dos anos 90, ele tem isso porque ele resgata todo mundo do Brainiac. Exato. Pode ser uma possível origem, você pode até citar por alto. Mas ele tem essa parada. Então, eu não acho se é um pouco demais ele ter um zoológico de animais alienígenas dentro da Fortaleza da Solidão desse filme, mas eu acho que esse monstro vem de algo do Superman. Eu acho que ele vai se sentir responsável por isso. E talvez por isso, quando aquela cena dele colocar o som na bota, que vários três apareceu, tá acontecendo todo o caos lá no fundo. Essa cena, pelo menos pra mim, parece que é o bafo do monstro soltando uma rajada de energia e o Guy Gardner com o anel tentando impedir. E o Superman talvez se sentindo culpado por tudo que tá acontecendo, porque afinal foram coisas que ele tinha, que ele não conseguiu proteger e o Lex Luthor soltou no mundo. Até porque a gente tem que lembrar que as pessoas, tipo, do que mostra no trailer, tão putas com o Super, né? Sim, já tão putas com ele por ele ter... O negócio dele de ter impedido uma guerra e tal, que isso já gera um conflito muito grande, né? Ele pode ser visto como um inimigo da nação ou algo. Ele é preso. E aí o Luthor vai montando essa parada, tipo, dele ser responsável por ataques na cidade, porque, sei lá, um animal que era na responsabilidade dele foi solto, o cachorro dele foi solto. Vai usando uma propaganda, manipulando a propaganda, né, pra fazer a imagem do Superman ser de vilão. Vocês vão confiar nesse cara com todas essas coisas? Olha o que aconteceu quando ele perdeu o controle, sabe? Eu acho que pode ser nessa linha. Isso é bem Lex Luthor. E talvez seja até alguma coisa do Luthor querer fazer a imagem dele de bonzinho, né? Tipo, olha só, o Superman tá causando tudo isso, então eu vou salvar vocês. Eu acho que é nesse caminho. É o que acontece naquela HQ lá do Mark Waid. Do Birthright, né? Isso. O Legado das Estrelas? Legado das Estrelas, isso. É basicamente isso que acontece. É verdade. E outra dúvida, naquela primeira imagem que o Gran lançou, que a gente já conversou, vocês acham que aquilo no céu é os Solaris, que nem muita gente falou na época, ou seria muito exagero de vilões e de plots nesse filme? Eu realmente acho que é isso que eu falei agora. O monstrão lá, aquele kaiju, soltando aquela rajada de energia roxa e o Guy Gardner com o anel de lanterna verde segurando. Na primeira imagem? Não, na primeira imagem não faz sentido. Eu acho que é. Eu acho que é outro bicho. São bichos diferentes. São coisas diferentes. Mas a imagem pode estar alterada justamente pra gente não entender de cara o que é, né? Tipo, aquele raio rosa que tá saindo pode, na verdade, ser um raio verde. O raio... Não, mas do outro lado dá pra ver que tem uma rajadinha verde vindo de algum
algum lugar, fazendo uma esfera verde que tá de frente. É que tá mais azulado, né? Não tá tão verde. Não vejo muita relação com o Lanterna. Eu acho que aquilo lá é o Gaia. O outro raio eu chutaria que é o monstrão soltando o bafo atômico, uma coisa meio Godzilla, mas pode ser qualquer outra coisa. Pode ser. Eu chutaria isso. A gente foi muito pro lado daquilo que o Gunn falou, que All-Star Superman era uma grande inspiração, né? Então na nossa cabeça já aparece os Solaris. Sim. A Gabi tá ouvindo e muita gente que tá ouvindo também provavelmente não saiba quem é o Solaris. É um sol artificial que quer substituir o sol da Terra. Exatamente. Um querido. Um querido. É uma trama bem simples pra se colocar no meio desse filme Super-Homem também. Eu tô procurando mais imagens, o monstrão ele solta uma rajada de fogo amarela, não tem nada a ver com aquilo. Então a parte roxa não é dele, mas do outro lado eu acho que pode ser o Guy Gardner, sim. Não dá pra afirmar porque nada. tem um filetinho saindo de um anel mesmo, então acho que o que tá segurando esse raio rosa é um Lanterna, com certeza. Eu acho que tá bem apontando pra isso. Agora, da onde vem essa rajada? Tem até umas montagens que é o Goku soltando o Kamehameha e o Godzilla soltando uma rajada do outro lado. Aí a gente sabe que já teria sido resolvido o problema, né? Já teria sido, o Godzilla já teria obliterado. Com certeza. Mas eu tô curioso, porque se tem alguma coisa soltando uma rajada tão forte, quer dizer que tem mais coisas que a gente não viu ainda desse filme. Então tô bem curioso, e cara. É uma coisa na primeira imagem divulgada do filme, já é uma coisa que não foi revelada. Mas isso é uma coisa que eu tô gostando no marketing do filme, que até agora a gente sabe dos personagens, a gente tá pensando em plots que giram em todos os personagens, mas a gente não sabe qual é o plot real do filme. Até agora, nenhum dos dois trailers, nenhuma das imagens divulgadas revelou, entregou pro público qual é o plot do filme. A gente sabe, a gente tá fazendo um quebra-cabeça com as partes que estão sendo entregues pelo livro infantil, por declaração do Gunn, por fanfic que a gente tá fazendo, mas a gente não tem uma unidade oficial do que é esse filme. Eu acho isso legal, cara. Eu acho que todo mundo vai ser surpreendido. Eu acho incrível. É tão difícil conseguir fazer isso hoje em dia, não vender tudo, mesmo. Não, tá no ímpeto, na pira de criar um hype, vendendo tudo sobre o que o filme é. E mesmo tendo elemento pra cacete, né? Isso que é o mais impressionante, tem muita coisa. É porque eles não precisam convencer o público a ir ao cinema assistir, todo mundo já tá hypado pra ir assistir esse filme. Então, tanto faz a história, o pessoal já vai assistir, né? Esse que é um ponto muito positivo pra eles. Por favor. Deus te ouça. Que, ouçam a voz da Gabi, é isso, vão ver Superman, por favor. É por isso. Favor. Vão, esse filme tem que fazer Mas, a gente falou, beleza, da engenheira, a gente falou do suposto Ultraman / bizarro, o bicho que joga fogo no Superman, o bicho bolha colorida, mas tem um robozão que soca o Superman, ou uma armadura, eu não sei o que é aquilo. É verdade, verdade. Tem um nome esse cara, não lembro agora o nome dele, mas tem um nome. É o Hulkbuster ali dourado, tá ligado? Não é verdade. É o bicho do país que aparece no Comando das Criaturas, não é? Esse aí é aquele martelo da Borávia. Eu achei ele muito parecido com o Soviético Supremo, saca? Eu acho que ele tem essa parada de ser uma espécie de cara de armadura pra ter os mesmos poderes que os super-heróis americanos, sabe? Mesma lógica que os Soviéticos Supremos tinham nos quadrinhos. Pode ser. Faz sentido. E ele pode ser de um dos países que estava envolvido na guerra que o Superman impediu. Mas o nome dele já diz, né? Se o nome dele é esse. Mas a gente não sabe se ele impediu a guerra na Borávia. Provavelmente sim. Eu acho que sim. Faz referência até em Comando das Criaturas. É assim, né? Pode ser qualquer um. Pode ser o Lex Luthor, pode ser o Ultraman, pode ser um monte de personagens que estão com essa armadura, pode ser qualquer coisa que a gente não sabe ainda. Caralho, mas se fosse o Lex Luthor de armadura, eu ia ficar bem surpreso, cara. Eu não ia esperar isso num primeiro filme nem fudendo. Cara, pior que assim, aparecem uns soldados do Luthor com armadura em algumas coisas que mostraram até agora, e eu não duvidaria não, cara, que essa armadura ou uma das que aparece dos soldados, o Lex use em algum momento aquela armadura grandona sem capacete que ele usa às vezes. Eu não duvidaria não, cara. Eu acho que seria muito legal, tá? Eu acho que em algum momento ele ter isso, eu acho que faria sentido com a forma que estão apresentando o Luthor nesse filme. Seria interessante mesmo. Né? Não ficar usando direto, mas ter alguma cena assim. Momento final. Um momento final, alguma coisa assim. A luta final do filme ser desse jeito, né? Até pra igualar o Superman e o Lex Luthor em questão de força e habilidades, né? Pode ser, mas eu acharia legal se o Luthor chegar com a armadura pra se igualar ao Superman,
fazem o Superman se recusar a lutar, sabe? Aquela coisa meio tipo, ele resiste, ele se defende, mas ele tipo, não vou entrar nesse seu jogo, sabe? Eu ele não legal. revida, né? Ele só se defende. Exatamente, tipo, só obviamente não quer apanhar, mas não vai ficar também revidando. Eu acharia legal. Acho legal também. Acho que encerraria bem o arco, assim, né? Desse primeiro filme de embate entre os dois. Sim. Eu gosto quando o Superman consegue derrotar o Luthor de um jeito um pouco que o Luthor chega a alguma conclusão na qual ele meio que, tipo, percebe que o ponto dele não faz sentido mais, tá ligado? Eu acho legal quando vai pra esse caminho. O All-Star Superman vai por esse caminho. Tem algumas histórias que vão por aí, que eu acho sempre bem legal. Quando o Superman não vence o Luthor na força. Até porque o Superman vencer o Luthor na força é meio besta, né? Considerando o conceito do Luthor. A graça do Luthor é exatamente que é um ser humano comum que consegue fazer o Superman ficar, tipo, desestabilizado. Acho legal esse caminho. Eu não gosto muito da ideia do Luthor na armadura, porque eu acho que isso meio que quebra o personagem. Acho que isso meio que dá um tom de super vilão pro personagem que eu queria que esse filme se afastasse, sabe? Eu não quero ver o Luthor como super vilão. Eu quero ver o Luthor como o cara que tá manipulando o mundo pra ficar com o Super-Homem. Mas não necessariamente o cara que vai lá tentar sair na porrada, sair no mano a mano pra bater no Super-Homem. Eu acho que isso já expõe demais o Luthor como vilão pro mundo também, o que também quebra o potencial do Luthor como personagem pra esse universo, sabe? Já expor ele como vilão pro mundo inteiro. Eu prefiro o Luthor que age mais nos bastidores, na sombra, manipula. Sim. Ele meio que ele faz a rivalidade dele com o Super-Homem ser meio que um jogo de xadrez, sabe? A rivalidade dele com um deus é um jogo de xadrez pra ele. Eu prefiro não ver ele numa armadura tentando bater no Super-Homem. Você me lembrou que tem outro jeito que eu gosto muito do Luthor terminar as histórias, quando ele é derrotado, que é com ele, tipo, beleza, o plano dele não deu certo, mas ele saiu fortalecido. Acabou que com tudo aquilo ele criou conexões interessantes e ele agora tá num patamar com mais influência pública, mesmo ele não tendo conseguido o plano geral e o Superman ter conseguido sair por cima, sabe? O Lex aqui é um empresário muito relevante, e aí quando acaba o filme ele não conseguiu, mas agora ele tem contatos na política. Uma coisa nessa vibe, sabe? Eu acho interessante também. E aí ele tem potencial pra ele continuar sendo visto pelo público simplesmente como um cara que pra muita gente é um benfeitor ou é simplesmente um grande empresário e tal. Não sei se vocês concordam com isso. Eu gosto. Eu gosto também. Sim. Acho esse um caminho mais interessante do que botar ele como super vilão, sabe? Considerando que é uma construção de universo, né? Faz mais sentido. Porque eu acho que a coisa do Luthor é mais a questão do ego dele do que uma parada de super vilão. O ego dele é bem direcionado pro Super-Homem. Ele quer o amor que o Super-Homem tem do público, só que ele quer pra ele. Se esse é o intuito dele, acho que ele vestir uma armadura e sair pra dar porrada no Super-Homem não seria congruente com o personagem que a gente estaria vendo, sabe? Sim. Eu acho que se fosse brincar com o negócio da armadura, talvez ele usar a armadura pra abrir a porta da Fortaleza da Solidão, alguma bobeira assim, não. Mas mesmo assim, realmente não tem porquê. Não tem porquê. Não faz sentido também. Deixa ele ser o humano. Se meterem o Luthor numa armadura no filme só pra ele abrir a porta da Fortaleza da Solidão. Olha aí. Se acontecer isso, vocês ouviram primeiro aqui. Abre a porta. Cheguei! Ó, se ele abrir a porta da Fortaleza de Armadura e o Metamorfo terminar o filme jantando com os quentes, comendo uma macarronada no domingo, vai ser tipo eu acertando o final do filme do Esquadrão Suicida com o Doninha. Gente, vamos então caminhar pro final do programa, que a gente já falou bastante coisa aqui, a gente já começou a falar de coisas que a gente acha que vão acontecer, e aí eu quero puxar de cada um a parada mais legal que vocês viram até agora, tipo, o que vocês acham que vai ser mais legal nesse filme? Primeiro, a Gabi. Olha, eu tô com duas coisas que eu acho que vão ser as mais legais desse filme, que com certeza vão ser as mais legais desse filme. Primeiro que eu falei a parte do jornalismo, né, ali a redação, todo mundo trabalhando, a dinâmica de trabalho, é minha área, né, então eu quero ver isso bem representado ali, eu tô com uma expectativa bem alta. Exato, todo mundo uniformizado, por favor. Que bom. Então, real, eu tô com a expectativa alta pra ver essa parte aí, porque eles estão divulgando de uma forma que vai ser uma parte importante do filme, né? Então, assim, eu tô muito no hype pra ver os jornalistas trabalhando. Mas, acima disso, o Crypto. Crypto, fiapinho de manga, gente. Não lindo, tem como. Lindo. Não tem incrível, como. Cara. Eu gostei que não importava quem fosse o primeiro a falar o que tá com expectativa, ia falar o Crypto, porque é o Crypto, né? É óbvio, o filme é dele. O filme devia chamar Crypto, não Superman. É o filme do Superman com o cachorro, cara. É isso, não tem jeito. É muito bom. E você, Thiago Brancatelli? Crypto. Não, tô brincando. Cara, uma coisa que me empolgou muito é a cena da Lois Lane entrevistando o Clark Super-Homem, porque eu acho muito necessário ter
essa exposição de que, cara, a gente vê o Super-Homem como um símbolo do bem, mas hoje em dia, um símbolo do bem não é uma coisa simples. É uma coisa que passa por diversos filtros, passa por diversas discussões morais, éticas, que é o que a Lois está mostrando pra ele. E ao mesmo tempo ele fala, eu só queria salvar as pessoas iam morrer. Então eu acho muito legal ter essa exposição de as coisas não são tão simples. Hoje em dia não dá mais pra tratar as coisas como algo simples. E ao mesmo tempo a gente falar, tá bom, mas é simples. Eu acho que é isso que define o Super-Homem, é isso que define a mensagem do Superman, sabe? É simples. Fazer o bem deveria ser uma coisa simples. E isso me empolgou, saber que vai ter esse tipo de discussão, esse tipo de exposição que não necessariamente tem um lado, porque a gente sabe que a Lois tá certa, o Super-Homem tá certo. Os dois têm os seus motivos, razões, os dois estão em espectros das suas respectivas posições, sabe? O Super-Homem como super-herói, a Lois como a jornalista, mas a gente pode abraçar os dois lados ao mesmo tempo que a gente tá questionando os dois lados. Me empolga saber que vai ter esse tipo de discussão, porque é o que a gente até falou sobre questão de imigração, tudo isso são coisas necessárias hoje em dia, são coisas que não dá pra fazer só um filme de Super-Homem como uma válvula de escape, tem que colocar uma coisa assim, porque, cara, porque tem. Então saber que o Gunn tem essa coragem de pegar um filme do Super-Homem e colocar esse tipo de questão me empolga. O uniforme me empolga, o Krypto me empolga, os personagens da Liguinha me empolga, tudo me empolga. Mas saber que vai ter esse tipo de seriedade nas questões levantadas pelo filme também me empolga muito. Muito bom. E você, André? Cara, tudo me empolga, na verdade. Porra, eu tô muito esperançoso com esse filme. Eu tô com muita vontade de assistir esse filme. Ter um filme do Superman, finalmente, depois de tanto tempo, um filme bom, né? Eu não sou dos, como a enorme maioria das pessoas que odeia Superman Returns. Eu não odeio Superman Returns, mas eu quero um filme, tipo, que eu cheguei e falei, porra, esse Superman, meu pai do céu, que filmaço. E eu tô com a esperança de que tem isso. E é o Krypto, né, cara? O Krypto, pô, não adianta. É o Krypto. O Krypto é a melhor coisa desse filme. Se o filme for ruim, não será, mas se o filme for ruim, o Krypto é quem vai salvar o dia e não o Superman. O nosso super-herói real, o verdadeiro herói. O verdadeiro herói é aquele que você faz carinho todo dia. É isso. Eles são os verdadeiros heróis. A Lois pode falar isso do Clark também. É verdade, é verdade. Olha lá. Tomara, inclusive, a cena dela chegando e falando assim, você tem um cachorro, ele deitado e o Krypto deitado em cima dele olhando. É maravilhoso aqui. É muito bom, cara. Isso me lembra a fase do Loeb, quando o Superman reencontra o Krypto, né? E adota o Krypto. E a Lois ficava puta, a Lois odiava o Krypto, porque o Krypto destruía tudo, o Krypto comia comida. Nossa, a cozinha toda destruída, né? E daí, tipo, e todo mundo amava o Krypto. A Marta chegava, eu fiz uma capinha pra ele. Daí ela... Isso é muito bom, isso é muito bom. Essa fase é legal. Mas e você, Carlos? O que você tá esperando? O que te marcou nos trailers? Que te traz muita esperança pra esse filme? Cara, eu acho que vocês falaram o principal, assim, cara. O Krypto, não tem jeito. O Krypto, o elenco de apoio todo. Mas tem assim, a gente fez um podcast inteiro só sobre ele, que eu tô muito curioso pra ver esse Guy Gardner, cara. Como que vai ser o Guy Gardner. Sim. Já mostrou um desses teasers, essas cenas que mostrou ele discutindo com a Lois, sabe? Tipo, a Lois falou assim, esse corte de cabelo que tinha que ser proibido, sabe? Tipo, umas coisas assim. Então, eu tô curioso pra ver como que vai estar a caracterização dele, cara, porque é um personagem que eu acho um pouco complicado de você caracterizar direito e até agora parece que eles estão acertando. Então, eu realmente tô curioso pra ver o Guy Gardner, além, é claro, do filme inteiro. Acho que, tipo, o Guy vai ser uma pequena coisa legal nesse filme que eu realmente, cara, se for ruim, eu vou ficar tão triste, assim, tipo, eu não vou trabalhar no dia seguinte, sabe? Não será. Mas eu tô realmente com muita esperança pra esse filme ser legal. Vai ser um filme do Superman que eu me divirta no cinema, cara. Isso tá faltando. Eu quero só adicionar uma coisa no meu. Baby Joey também. Baby Joey. Estou muito empolgado, porque Baby Joey, todos te odeiam, mas eu te amo. É isso, só porque é um bebê feio. Me reconheço. Mas... Gabi, você viu Baby Joey? Eu vi. Mas eu vou falar, ele tá melhor do que aqueles bebês do filme do Flash. Bom, mas aí também, né? Os bebês do filme do Flash é bebê reborn 3D. Então, mas aí pra gente ver que a DC já tem um histórico de bebês complicados, né? Então... Sim. É verdade. Esse aqui, pelo menos, é pra parecer meio monstrinho, né? Não como aqueles que eram pra ser bebês de verdade. Exato. Se você veio na minha casa falar mal do Baby Joey, você veio no lugar errado. Muito bom, galera. Então, com isso, a gente vai pra leitura de e-mails e comentários.
para mais uma leitura de e-mails e comentários, mas antes, agradecer todo mundo que foi no dia 16 assistir Batman Eternamente com a gente no Cine Monstra, e não foi o Batman Eternamente puro, né? Foi o Schumacher Cut, né? Aquela edição colocando o mais próximo possível, com base em roteiro, com base em relatos, com base em cena cortada. Foi assim um retrabalho feito por fãs que a gente assistiu e, pô, foi incrível. O filme realmente muda bastante, foi sensacional. E pra quem não quer perder esse tipo de evento, fica sempre atento às nossas redes sociais, principalmente Instagram e os nossos grupos de WhatsApp, onde a gente tá sempre informando tudo o que a gente vai fazer. Beleza? Inclusive, aproveitando, já falei de grupo de WhatsApp, a gente teve umas mudanças no nosso Catarse. Quem acompanha a gente nas redes já sabe disso, mas entra em catarse.me/mansãon, que tem muita coisa. A partir de R$5 agora você já pode ganhar quadrinho em sorteio. Tem o grupo de WhatsApp novo agora. Se você entrar na categoria a partir de R$15, você já pode entrar no grupo exclusivo, e tem muita mais coisa. Entra lá, catarse.me/mansãon, para ver todas as categorias e tudo mais. Tem até um vídeo bacana explicando passo a passo. E além desse grupo de WhatsApp exclusivo para apoiadores no Catarse e equipe do Mansão N, tem também o novo grupo de WhatsApp aberto, onde você pode entrar lá. Tá rolando uns papos muito legais lá sobre quadrinhos, sobre rolê, sobre todo que é assunto. Aí lá a gente também manda tudo que vai saindo do Mansão N, manda também muita oportunidade de preço bom ali, link da Amazon comissionado, aquela coisa toda que vocês já conhecem. Então entra lá no grupo do Mansão N no WhatsApp, os links vão estar aqui na descrição. E até para você que não curte papo, mas não quer perder nenhuma oportunidade, tem um grupo também só de promoções e oportunidades. Então entra lá no grupo que você achar mais legal e participa mais ativamente da comunidade do Mansão N. Beleza? Agora vamos lá para os comentários do programa 225, Guy Gardner, o Lanterna Verde marrento, com participação do nosso amigo Marcel Kossugi. E o primeiro comentário vem diretamente do Instagram do ouvinte Emerson Magossi. Ele comentou o seguinte: ótimo episódio, ri muito lembrando da fase do personagem na liguinha, risos. Sobre a batida de cabeça dele no controle do monitor, é que ele, procurando o anel de Lanterna Verde, pegou um rato, que gerou outra história mais tarde, e se assustou. Tem um quadro do rato saindo de debaixo do monitor com o Guy caído. É verdade, Emerson. Vou te falar que, como essa das primeiras histórias tem muita repercussão, eu sempre fico um pouco confuso de qual que é a relação disso com o soco do Batman e tal. Agora tá explicado, é verdade. Ele toma um susto com um rato. E diretamente do nosso portal, o ouvinte Ave de Roupinha faz um questionamento. Ele fala o seguinte: mas falando em Maxwell Lord, quero a opinião de vocês. O que vocês acham que a DC faria com ele se não tivesse se tornado um vilão? Pra mim, ele virou um Lex Luthor 2.0. Ótima pergunta, Ave. Eu acho que foi na série da Supergirl, né, que ele vira um Lex Luthor genérico, né, no começo. Acho bem ruim quando vai por esse caminho. Eu acho que se ele não tivesse virado vilão ali na contagem regressiva pra Crise Infinita, acho que é essa, eu acho que ele seria simplesmente um empresário meio sem escrúpulos, como ele sempre foi. Ele continuaria que nem foi no Já Fomos à Liga da Justiça, aquela coisa, e pronto. Ele não, acho que ele não ganharia o destaque que ele acabou ganhando, e talvez isso seria bom. Mas vamos lá pro comentário seguinte, que esse é o mais longo, diretamente do Facebook. Sim, ainda temos ouvintes que acompanham os nossos posts no Facebook. O Denis Rodrigo Oliveira, que tá sempre comentando por aqui, mandou: salve Wainers, aqui é Denis Oliveira, supervisor de merchandising durante o dia, quadrinista independente durante a noite, 44 anos, Divinópolis, Minas Gerais. Olha aí, o Denis mandou tudo, e a gente espera que vocês, outros ouvintes que estão esperando também, mandem mais informações sobre vocês, que é legal saber quem que tá ouvindo a gente. Ele continua: curti demais o programa sobre Guy Gardner. Assim como foi citado por alguns participantes, tive meu primeiro contato com o personagem durante os eventos da morte do Super-Homem. Aliás, o reencontrei no Retorno do Super-Homem, quando Guy Gardner vai atrás de um dos supers e topa com o Erradicador, que o merenda na bicuda. Só depois que fui ler suas aventuras na Liga da Justiça da América de Dan Jurgens, Guy Gardner renasce e etc. A enciclopédia viva dos quadrinhos não se lembrou por um instante, mas o grupo que Guy lidera até Oa é composto por Mulher Maravilha, Capitão Átomo, Lanterna Verde Alan Scott e Arísia. Nossa, é verdade, essa equipe que não deu em nada, né? Foi pra lá pra nada. Essas histórias saíram no título próprio do personagem e ele até já não usava o cabelo cuia, e sim um corte mais padrão. Na minha opinião, o personagem perdeu muito com a mudança de visual. Antes tinha um rosto mais fino, feio mesmo, cicatriz discreta perto de um dos olhos, bem redneck e tal. Essa era parte do pacote que o tornava diferente da maioria. Felizmente, Gunn resgatou isso. Vou seguir esperando mais programas assim, hein? Abraços. Valeu, Denis. É verdade, depois que você falou, eu reparei. Ele realmente
realmente tem uma cicatriz perto do olho, ele tinha uma cara mais feiona e ele aos poucos foi virando meio que aquele quarterback de faculdade genérico, né? Ele virou isso aí, um valentão. Mas muito obrigado. E agora os próximos comentários vêm diretamente do Spotify, começando com ele, Adriano Munhoz, que comentou: realmente, Steven Gerhardt estava arrumando o Guy Gardner para o caminho de vilão, pois nas histórias do Lanterna Verde após a crise, Guy se une ao telepata Hector Hammond e a Safira Estrela Carol Ferris para formar o Triunvirato do Terror, um grupo especialmente criado para acabar com a vida de Hal Jordan. Olha, realmente estava indo para esse caminho, e quem nunca leu as histórias do Lanterna Verde durante a crise nas Infinitas Terras, vai atrás que vale muito a pena. Infelizmente, acho que nunca foi republicado no Brasil, saiu só na época do formatinho, mas vai atrás que vale demais. E fica aí, se alguém da Panini estiver nos ouvindo e quiser republicar esse material, vale demais. E por último, diretamente do Spotify, o ouvinte Godoy Mendes lembrou a gente de uma versão alternativa do Guy Gardner que a gente não citou, que é no DC vs Vampiros, onde depois de ser cortado ao meio pela Mulher Maravilha, ele reconstrói a parte de baixo com o poder do anel, simulando os processos biológicos e mudando a química cerebral para ele não precisar mais dormir. Cara, muito bem lembrado, nunca li essa história, mas já ouvi gente falando bastante bem, tenho curiosidade, e pelo que eu li, inclusive, ele nem poderia dormir, porque senão ele arriscaria de parar de fazer o efeito do anel e ele morrer, né? Então ele faz essa maluquice. Muito bom, muito interessante esse conceito. Então, para quem estiver ouvindo e quiser ter seu comentário lido aqui, já sabe, manda pra gente no mansãoN@mansãoN.com.br ou comenta em qualquer lugar que esse podcast foi publicado. No YouTube, no Spotify, se quiser comentar nas nossas redes sociais, no post que a gente faz de cada podcast, no mansãoN.com.br, onde quiser, a gente lê tudo e seleciona alguns aqui pra ler pra vocês, beleza? Valeu! E vamos pro jabás. Primeiro de tudo, agradecer a Gabi Orsini. Depois de tanto tempo, depois de um longo inverno, a gente resolveu nossas brigas. Ela voltou a participar aqui do podcast Mansão N. Gabi, o microfone é seu. Divulgue todos os seus projetos e é isso aí. Gente, muito obrigada pelo convite. Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, falando um monte de besteira, mas falando coisa séria também. Sempre que precisarem e quiserem, estou disponível. Muito feliz de participar. Pra quem quiser me seguir em todas as redes sociais, é o mesmo arroba, é Gabi com 2 Is, Orsini com S, Instagram, TikTok, YouTube, basicamente são só esses que eu uso, mas eu tô em outros também se você acabar passando por lá, mas eu faço mais vídeos, hoje em dia vídeos curtos, então Reels, TikTok, Shorts no YouTube, às vezes sai um vídeo mais longuinho assim no YouTube, mas eu tô focando em vídeo curto, é o que tá dando certo atualmente. Então eu tô sempre aí pelos vídeos curtos, falando de filmes, séries, livros, viagens e mostrando meu gato. E uniforme de jornalista. Exatamente. E uniforme de jornalista, sempre trajada de jornalista. Trajada. Muito bom, Gabi. Então sigam lá a Gabi Orsini em todos os lugares. E Thiago Brancatelli, o seu recado aqui para os ouvintes. Eu não tenho jabá não, eu só amo vocês. E é isso. Muito bom, bonito. Que lindo. Bonito. Nhon. E André, quem quiser fazer um podcast profissional, como que entra em contato com você? É só mandar um e-mail para panceira.audio@gmail.com. Você quer fazer um podcast do zero? Já tem um? Quer reformular? Me fala aí o que você quer que eu te dou o caminho do podcast, com roteiro, direção, edição, acompanhamento de gravação, tudo o que é relacionado para o seu podcast ser maravilhoso. Muito bom, cara. E já que você está nos ouvindo por aqui, aproveita e segue todas as nossas redes, que a gente tá como @mansãonmw em tudo que é lugar. E assina também nosso canal, porque 2025 vai ser o ano do Mansão N no YouTube. É só acessar youtube.com/mansãon e assinar o canal. Isso aí, assina, segue, ouve, assiste, compartilha pra não perder nada. E não esquece do joinha. Muito obrigado a todos e até a próxima. Falou! Programa editado por Panceira Áudio.